A gente começou uma série no início desse ano falando sobre o que pode parar você. E eu quero falar hoje sobre uma das áreas que pode parar você. Nós acreditamos que entender o que pode nos parar é tão poderoso, e em algumas etapas até mais poderoso do que saber o que pode nos mover. Nem todo mundo que está parando no meio da jornada de fé porque não quer caminhar. Tem muita gente parando porque não sabe o que está sabotando a tua jornada. E eu quero pregar sobre uma dessas chaves nessa manhã. Alguém está comigo? Diga amém. Eu preciso de pelo menos 30 incendiários aqui nessa noite, 50 incendiários. Vocês estão aí? Eu queria pedir para que ninguém se mova nos corredores e para que nada tire a tua atenção. Porque alguém se movendo aqui não vai mudar nada na tua história, mas o espírito de vida se movendo dentro de você é o que vai transformar toda a tua jornada de fé. O que pode parar você? Hoje eu quero falar sobre falta de sonhos. O que pode me parar? Você pode declarar isso comigo? Diga, o que pode me parar nesse ano? Diga, é se eu parar de sonhar também. Agora diz com autoridade, diga, mas eu vou sonhar ainda mais alto do que eu sonhava até aqui. Diga, meus sonhos serão ainda maiores do que os sonhos que eu tinha até aqui. Tem 5 sonhadores comigo nesse auditório, eu estou preocupado. Tem alguém que tem sonhos grandes em Deus? Eu pedi para que a gente compartilhasse essa parte do discurso do Martin Luther King. Eu acho lindo esse trecho. Ele diz, eu tive um sonho hoje. Eu tive um sonho que um dia todo vale será exaltado, toda colina e montanha serão rebaixadas. Os lugares acidentados serão tornados planos e os lugares tortuosos serão endireitados. E a glória do Senhor será revelada e toda a carne o verá junto. Essa é a nossa esperança. Essa é a fé com a qual eu volto para o sul. Com essa fé seremos capazes de extrair da montanha do desespero uma pedra de esperança. Com essa fé seremos capazes de transformar as discórdias estridentes da nossa nação em uma bela sinfonia de fraternidade. Com essa fé seremos capazes de trabalhar juntos, orar juntos, lutar juntos, irmos para a prisão juntos, lutar pela liberdade juntos, sabendo que um dia seremos livres. I have a dream. Você pode aplaudir e celebrar a memória desse homem? Eu quero celebrar as famílias que estão conectadas também, Eslovênia, Paraguai, Emirados Árabes, Uruguai, Liechtenstein, ou seja, como se fala esse nome, I don't know, Irlanda, França, México, Suécia e Cuba conectados agora também. Já somos quase 4.000 famílias conectadas e não para. Eu tenho um apelo para você nessa manhã, sonhe grande. Sonhe grande. Sabe qual é a graça de sonharmos grande, irmão? Quando a gente começa a sonhar grande, a gente é levado para uma atmosfera em que a gente não consegue mais fazer por nós mesmos. A gente começa a entrar numa zona em que esse sonho só pode se tornar real se o próprio Deus fizer por nós. E é esse o caminho de milagres que Deus tem para nós. A gente se esqueceu, talvez em algum momento na jornada, que o que Deus nos chamou para viver é o sobrenatural, supernatural. É algo que não é normal, não é habitual, não é comum, não é ordinário, não faz sentido, não tem lógica, a física não explica, a gravidade não explica, as leis naturais não explicam. Na verdade, pelo contrário, elas têm que ser contrariadas, confundidas, elas têm que ser confrontadas, envergonhadas. Isso é caminhar por fé. O problema é que a gente, sem perceber, a gente está conseguindo crer desde que faça sentido, pessoas concordem, faça a lógica, as contas fechem. Isso não é fé. É importante sermos planejados em relação ao futuro, mas dentro do nosso plano, tudo tem que começar por um pressuposto: o Deus do sobrenatural vai me surpreender. Temos que saber para onde estamos indo, sim, mas antes de começarmos a correr, a gente tem que sair de um ponto em que a gente sabe para onde Deus está nos convidando a chegar. Não tem a ver com planejarmos e fazermos estratégias, porque o nosso ano pode ser transformado do nada, de cabeça para cima, como foi 2020. Quantos planos foram frustrados? Quantos planejamentos foram quebrados? Quantas resoluções de final de ano foram completamente anuladas, canceladas? Mas quando parecia que tudo estava fora de controle, Deus nos surpreendeu, mostrando que Ele continua sendo Deus. A soberania de Deus, irmão, faz com que quando nada mais faça sentido para a gente, Deus começa a revelar que sempre fez sentido para Ele.
Eu quero te fazer esse convite. Comece a sonhar sonhos que só Deus poderia fazer por você. Irmão, Davi, a gente olha para a história de alguns heróis da fé e é interessante, só Deus poderia ter feito Davi reinar. Só Deus poderia ter feito José governar. Só Deus poderia ter aberto o mar para o povo passar. Só Deus poderia ter feito Jesus ressuscitar. Só Deus poderia ter feito você. Só Deus poderia ter feito você. A ciência, ainda muito confusa, tenta explicar que através da evolução, uma microcélula se multiplicou e tornou todas as espécies que a gente conhece irreais. Isso é tão absurdo, mas é mais fácil para quem não crê no poder de Deus, crer numa teoria como essa do que entender que existe alguém superior a todos nós, que criou todas as coisas e passeia na eternidade. É mais fácil entender que uma microcélula transformou ao longo do tempo homens, mulheres com estilos diferentes, vozes diferentes, cores de pele diferentes, animais diferentes, e todas as cascatas e todas as planícies e o pôr do sol e tudo que existe nisso aconteceu por causa de um Big Bang. Eu vou te explicar o que é o Big Bang. O Big Bang é o haja de Deus dizendo: haja luz, haja criação, haja o novo. O Big Bang nada mais é do que tudo aquilo que existe se curvando a um Deus que já existia, quando nenhum de nós sabia o que Ele era, o que Ele fazia, o quem nós éramos. Antes de tudo isso que a gente consegue tocar existir, Ele já era Deus. Quando tudo que é natural for confundido, Ele continua sendo Deus. Você está comigo ainda? Diga amém. Irmão, esse precisa ser o nosso estilo de vida, supernatural. Esse é o nosso lifestyle, esse é para isso que a gente nasceu. É crermos no impossível, é vermos o invisível, é tocarmos o intocável, é tratarmos as coisas que não são como se já fossem. É natural para nós. Para o mundo é loucura, para nós é o poder de Deus, é o que a Bíblia fala. Cara, vocês são loucos, vocês estão pensando que no meio do Covid pode existir um romper? Não só pode, como aconteceu e não vai parar. No meio do Covid é possível prosperar? É possível prosperar. No meio do Covid é possível avançar? É possível avançar, porque Deus não depende dos cenários para fazer, Ele confunde os cenários e Ele cria novos cenários. No meio da Babilônia, Deus fez coisas grandes. No meio do deserto, Deus fez coisas grandes. No meio da fornalha, Deus fez coisas grandes. No meio de uma cova de leões, Deus fez coisas grandes. No meio da prisão com José, Deus fez coisas grandes. No meio do inferno, ao terceiro dia, Deus chamou Jesus de volta à vida e Ele ressuscitou. Talvez você está dizendo: o cenário não é o melhor, André. E a minha pergunta é: existe algum cenário mais difícil do que o próprio inferno? O meu cenário não é o melhor, André. Paulo e Silas louvavam e as cadeias se romperam. José aguardava pela promessa e a promessa se cumpriu. Davi fazia o que Deus o chamou para fazer. Enquanto pastoreava, Deus o ungiu a rei. Não importa o cenário que você está, irmão, o Deus de milagres pode mudar completamente a nossa história. Eu quero falar sobre sonhos porque eu fui enviado por Deus para pastorear uma geração que parou de sonhar na terra dos sonhos. Muitos de nós, iludidos pelo American Dream, viemos entendendo que um sonho americano tem mais sentido do que um sonho de Deus. E é por isso que tem muita gente, eu falei isso na semana passada, que achou que mudar de geografia mudaria a tua história. Irmão, se você está deprimido no Brasil, você só vai ficar deprimido em dólar. Se você está deprimido no Brasil, você só vai ficar deprimido em euro. Não é a moeda que muda a tua história, não é a geografia que muda a tua história. Existe um Deus que muda histórias. E Ele muda no cativeiro e nas nações mais prósperas também. Ele muda em meio a leitos de hospitais e Ele muda quando tudo está conveniente também. American Dream. American Dream. Quantas pessoas desiludidas com esse sonho americano. Eu prefiro God's Plan. Existem planos de Deus. Existem sonhos de Deus. Existem promessas de Deus. Salmos 145 diz: grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza não tem limites. Então uma geração contará à outra a grandiosidade dos seus feitos, e eles anunciarão os seus atos poderosos. Irmão, eu não sei se você consegue perceber o que Deus está fazendo aqui. Eu não sei se você consegue perceber o que Deus está fazendo aqui. Tem um movimento de oração nascendo no coração da nossa igreja.
Tem uma igreja global nascendo no coração de um bairro haitiano, em Miami, com brasileiros. Eu não sei se você consegue perceber o que Deus está fazendo aqui. It's global. Eu vou usar algumas das poucas palavras que eu aprendi essa semana, ok? It's global, powerful, supernatural. Tem algo novo nascendo no coração de Miami, tem algo novo nascendo no coração de Little Haiti, mas eu quero que você entenda que Deus está mais preocupado com que algo novo nasça no seu coração primeiro. Tem uma citação do Bill Johnson, ele diz: pessoas transformadas transformam cidades, cidades transformadas transformam estados, estados transformados transformam nações, nações transformadas tocam a terra. Já somos quase 25 nações conectadas exatamente agora. E eu quero te fazer um convite a pensar nos próximos dias o que é impossível para o Deus impossível. É para esse lugar que Deus quer te chamar. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. Você é empresário, sonhe grande, volte a sonhar. Você é missionário, volte a sonhar. Você tem um chamado pastoral, volte a sonhar. Deus te prometeu uma família, parece impossível, volte a sonhar. Filhos que ainda não foram gerados estão esperando você dar nome para eles. Nações que ainda não foram tocadas estão esperando você orar e se posicionar para alcançá-las. Irmão, existe algo poderoso em Deus, novo em Deus, que ainda não aconteceu, porque você ainda não deu os primeiros passos de fé. O meu convite, o meu conselho, o meu clamor para você nessa manhã é: não pare de sonhar. A única coisa que pode parar a igreja é se o inferno tirar de nós a esperança da glória, tirar de nós a alegria, na certeza de que Deus pode todas as coisas. Martin Luther King tem uma frase que eu sou apaixonado, ele diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O que me preocupa em 2021, irmão, não é o tamanho da crise, mas é a ausência da voz profética da igreja. O que me preocuparia em 2021 não é o tamanho do rombo financeiro, mas é a ausência das nossas sementes de generosidade, de fé. O que me preocuparia em 2021 não é, irmão, a ausência de toda essa epidemia, mas é nós nos esquecemos que Isaías 53 continua sendo real hoje. O que me preocuparia em 2021 não é se um novo lockdown fechar as portas da igreja, é se nós fecharmos as portas do nosso coração para a voz da igreja. O que me preocupa não é o que pode acontecer naturalmente, mas é se a gente se esquecer que Deus continua agindo sobrenaturalmente. Sonhe grande, irmão. We have a dream. You have a dream. Amen? Mateus 5,16 diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A palavra está dando um convite para a gente, está dizendo aí: a luz de Deus em você vai brilhar, e as pessoas vão enxergar Deus porque vão enxergar você. As pessoas vão acreditar no que Deus pode fazer porque vão ver o que Deus pôde fazer em você. Essa é a dinâmica, irmão. As pessoas vão ver você tão apaixonado que vão se apaixonar. As pessoas vão ver você tão incendiados que vão se incendiar. As pessoas vão ver vocês tão satisfeitos que elas vão querer se satisfazer também. Tem uma frase de Norman Vincent Peale, ele diz: mire na lua, que mesmo que você erre, cairá entre as estrelas. Esse autor, ele é muito conhecido por ter várias teorias sobre pensamentos positivos. Eu não vim pregar sobre positivismo hoje, eu vim pregar sobre fé. Amém? Mas é interessante como alguém que pauta toda a sua vida em construir uma eu vou botar entre aspas, ok? Uma teologia positivista, conseguiu entender algo que nós como cristãos talvez ainda não tenhamos entendido, ou a gente esquece dependendo da estação que a gente está. Ele diz: mire tão alto, irmão, mire na lua, porque se você errar, você ainda estará entre as estrelas. O problema é que a gente está o tempo inteiro ressignificando os nossos sonhos para que caibam dentro daquilo que as nossas mãos podem fazer. Eu não sei você, irmão, algum tempo atrás eu abri mão de viver aquilo que eu consigo fazer. Não é o que Deus tem para mim. Se dependesse do que eu posso fazer, não pastorearia, não escreveria, não pregaria, não clamaria, não oraria. Se dependesse do que eu posso fazer, provavelmente nem de pé mais eu estaria. Até que algum tempo atrás eu falei: Deus, eu não quero mais o que eu tenho para mim, eu quero aquilo que você tem para mim, eu quero tudo que você tem para mim, eu quero cada palavra, cada promessa, cada milagre, cada passo de fé, eu quero tudo que você tem para mim. Alguém pode dizer isso nessa manhã? Diga: Pai, eu quero tudo que você tem para mim.
Diga: cada sonho seu vai se cumprir. Declare isso com autoridade. Diga: cada promessa tua vai acontecer. Diga: tudo o que você tem para mim, eu recebo pela fé, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu quero te convidar a voltar a sonhar, irmão. A gente faz parte da única espécie em toda a criação que tem a capacidade de sonhar. Tem alguém aqui que é pet friendly? Você é apaixonado por cachorrinho, por alguns animais? Ok. A gente vai começar um pet friendly service em breve, porque o que tem de cachorrinho brotando aqui não é brincadeira, irmão. Quantos acham que seria uma boa, um culto só pra galera aqui? Vamos pensar nisso. Lê, me ajudem, vamos pensar nisso. Dependendo do quanto a pessoa gosta de animais, ela vai te falar: cara, eu tenho certeza que ele me entende. Você já viu isso? Eu tenho certeza. Eu falo com ele, ele me obedece. Mas vai além de obedecer um sinal. Ele entende o que eu estou falando. Tem pessoas que acreditam até que o seu animal até se converteu. Não, eu prego para ele. Tem um amigo lá no Rio que ele falou que o cachorro dele tinha um chamado evangelístico. E por onde passava, pregava para os outros cachorros também. Cada um com a sua loucura. Mas o ponto que eu quero chegar é: por mais que animais possam perceber algumas coisas, eles conseguem discernir ambientes, eles conseguem perceber quando a gente está triste. Existem alguns estudiosos que acreditam que eles conseguem até pelo olfato saber quando a gente está doente. Mas a nenhum deles, pega essa chave, irmão, a nenhum deles Deus deu a capacidade de imaginar. Por mais inteligente que qualquer animal seja, o máximo que eles conseguem é perceber o que está acontecendo. Cara, eu quero liberar uma chave tão poderosa, ela pode mudar o teu ano. So good. Por mais inteligente que o animal seja, o máximo que ele consegue fazer é perceber o que já está acontecendo. A única espécie na criação que Deus deu a capacidade imaginativa somos nós. Qual que é a diferença entre perceber o que está acontecendo e imaginar o que vai acontecer? É a diferença entre um termômetro e um termostato. O termômetro, ele só percebe que está frio, mas ele não consegue mudar o ambiente. A igreja não foi chamada por Deus para perceber que as coisas estão mal. A igreja foi chamada por Deus para estabelecer aquilo que nós vamos viver. A igreja não foi chamada por Deus para falar: é verdade, esse ano está difícil, esse ano não sei se é o mais propício, esse ano talvez a gente precise fechar a igreja, ou quem sabe alugar um espaço menor, esse ano talvez a gente não pregue tanto sobre milagres de cura, porque você sabe, tem muita gente que está sofrendo com isso. Não, isso é um pensamento humano. A igreja foi chamada para se contrapor a toda a realidade ao nosso redor, porque Deus nos deu a capacidade de criar aquilo que ainda não existe. A fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. A fé é trazer à existência aquilo que ainda não existe. A fé, irmão, é a prova daquilo que não se vê. A fé é uma confissão pública daquilo que todo mundo acha que não vai acontecer, mas em Deus você crê que já aconteceu. Eu acredito que esse é o nosso chamado em Deus. A imaginação cria um mundo que não existe. A fé torna esse mundo real. A imaginação criou esse culto aqui há 2 semanas atrás, quando a gente fez o convite para a Vitória. A fé fez com que esse domingo se tornasse real. Ao longo da semana, Deus vai começar a gerar em você, e você vai começar a imaginar como seria incrível viver tal coisa. E a tua fé pode tornar essa imaginação se tornar real. Irmão, você talvez nem percebe, mas você está talvez morando numa casa que um dia você já sonhou, ou vivendo num lugar que um dia você já sonhou, ou fazendo coisas que um dia você já sonhou, ou experimentando milagres que um dia você já sonhou. Você percebe que algo que um dia era só um sonho, Deus tornou real. O que você precisa fazer agora é aumentar a dimensão dos teus sonhos. Sonhe grande. I have a dream. Esse cara fez um discurso que mudou a história de uma geração. Décadas passaram e ele continua sendo lembrado não por conta de um discurso que tinha, mas porque ele se tornou a mensagem. A mensagem do Martin Luther King era: eu acredito que um dia negros e brancos, ou pretos e brancos, essa tecnologia está mudando no Brasil, pretos e brancos sonharão juntos, sofrerão juntos, serão presos juntos. Eu acredito que um dia pretos e brancos, eles viverão coisas juntos, e nós seremos encontrados por Deus juntos, e seremos salvos juntos. Ele tinha um sonho, e esse sonho é: não haverá barreira racial. Eu acredito que um dia, uma parte do discurso dele, ele diz: meninos pretos, meninas pretas, e meninas brancas e meninos brancos sentarão juntos como irmãos. A minha pergunta é: o
que te consome? Qual é o sonho que você tem? Irmão, você não está aqui nesse mundo só para ter uma boa casa, financiar um bom carro e fazer o seu crédito ficar num bom número. Você não está aqui nesse mundo só para ter uma vida confortável, para comer no restaurante confortável no domingo e torcer para algum time. Irmão, Deus não enviou o seu filho para enfrentar a loucura que foi a dor naquela cruz, para nós termos uma moral melhor, uma conduta melhor. Francis Chan, ele diz, olha, a gente está entendendo que carregar a nossa cruz significa pagar as nossas contas, enfrentar as dores do dia a dia. Não foi para isso que Jesus enfrentou a loucura da cruz. Jesus enfrentou a loucura da cruz para tornar você assim como Ele é. Restaurar a imagem e semelhança, liberar sobre você a autoridade. Essa música que a gente acabou de cantar, Champion, quando eu levanto as minhas mãos, eu tenho autoridade. Quando eu abro a minha boca, quando eu libero a minha voz, muralhas cairão, gigantes tombarão. Por quê? Porque no nome dele eu tenho autoridade. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu tenho alguns sonhos para esse ano. Eu sonho com um movimento de oração que vai tomar uma dimensão que a gente ainda não imaginou nas nossas terças-feiras. Eu sonho com pessoas sendo tocadas pelo Espírito de Deus antes de entrar nesse auditório. Eu sonho com crianças tão empoderadas pelo Espírito Santo que elas manifestarão o amor de Deus só em passear pelos corredores em alguns momentos. Eu sonho, irmão, ainda esse ano, Deus vai enviar ainda mais famílias para cá, como já tem enviado. Mais 2 famílias largaram tudo no Brasil e estão a caminho daqui para viver a igreja com a gente. Famílias da Califórnia vindo para cá, famílias de Massachusetts vindo para cá. Eu acredito que a gente vai se constranger. Em alguns momentos a gente só vai saber chorar de gratidão por aquilo que Deus está fazendo aqui. Eu sonho com um seminário teológico que vai abrir a nossa visão espiritual e vai ativar o dom que Deus já depositou em nós. Eu sonho com Deus movendo os príncipes da nossa geração, príncipes, líderes financeiros, líderes culturais, líderes em todas as esferas, e eles cooperarão com aquilo que Deus tem para fazer aqui. Você está comigo? Diga amém. Pastor, eu já entendi, a gente tem que sonhar grande, a gente tem que crer que algo vai acontecer, a gente tem que... Agora, me explica uma coisa, como eu posso saber se os meus sonhos são de Deus ou não? É uma das perguntas que eu mais recebo. Como saber se os meus sonhos são de Deus ou não? Existe um crivo prático para você utilizar. Alguém quer ouvir? Diga amém. Deus nunca vai te convidar para sonhar algo que seja possível realizar sem Ele. Pega essa chave, irmão. Como saber se os sonhos que eu tenho são de Deus ou não? Deus nunca vai te dar um propósito que não dependa dele para acontecer. Deus nunca vai te dar um propósito que não dependa plenamente dele para acontecer. Eu gosto de falar de mim porque eu só posso dar um testemunho pessoal, eu não posso falar por ninguém, eu tenho que falar por mim. Se alguém me falasse há 2 anos atrás, André, você não fala inglês, mas você vai ser levado por Deus para os Estados Unidos para pastorear lá. A sua filha não fala nem hello, mas ela vai precisar ser alfabetizada e fazer o elementary school e ela vai falar fluentemente em pouco tempo. André, eu vou te dar um filho nessa nova nação, e mesmo que coisas se levantem, eu vou ser com você. Quando você achar que está tudo indo muito bem, as portas vão se fechar. Você vai ter que pregar entre lockdowns e toque de recolher. Você vai precisar ter uma fé ativa e por uma tela de celular. Filho, eu vou te dar voz para tocar quase 20 mil pessoas através do seu Instagram. Você nunca viu tantos milagres como vai ver nesse tempo. Você nunca viu tantos cegos sendo curados como vai ver nesse tempo. Você nunca viu tantos paralíticos andando como você vai ver nesse tempo. Eu vou fazer algo incrível. Se alguém me dissesse isso há 2 anos atrás, eu diria, é impossível. Só se Deus fizer. E aí 2 anos depois eu posso vir aqui para te dizer, é possível, Deus fez acontecer. A minha pergunta é, quais são os sonhos que você está nutrindo para os próximos 2 anos? Aonde você se imagina daqui a 5 anos? Irmão, o que você espera construir com Deus daqui em diante? Qual é o teu projeto em Deus para 2021? Deus não chamou você para sobreviver. O plano dele para você não é só conseguir manter o que você já conquistou. Pastor, a minha expectativa em 2021 é só não perder mais nada. Não, irmão, você não foi chamado por Deus para ser um sobrevivente. Você foi chamado por Deus para escrever a história. Pastor, eu só não quero perder, eu só quero manter. Não, Deus não te chamou, irmão, para ficar tentando suportar o que Ele te deu. Deus te chamou para você superabundar de uma forma que aquilo que você tem vai transbordar e vai tocar quem está ao teu redor.
Vocês não pedirão emprestado, mas emprestarão às nações, é o que diz a palavra. Os seus celeiros não comportarão a colheita, é o que diz a palavra. Eu suprirei toda a tua necessidade segundo as minhas riquezas em glória, é o que diz a palavra. Você vai prosperar se for generoso, é o que diz a palavra. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu estou finalizando essa mensagem. Alguém está recebendo algo de Deus essa manhã? Eu lembrei essa semana de uma lista de compras que a Ceci fez quando a gente morava em Orlando. Eu estava indo para o mercado e a Ceci falou: pai, peraí, eu fiz a minha lista de compras também. E aí tinha vários emojis na lista de compra da Ceci, um desenho de um cookie, e na listinha dela estava Oreo e cookie com K. E eu olhei aquilo assim, muito mal escrito na época. Hoje a letra dela é 3 vezes melhor do que a minha, mas eu olhei aquilo e eu me senti o cara mais feliz do mundo. Por um princípio, a minha filha está desenhando o que precisa, e eu como pai tenho prazer em poder dar o que ela me pede. Pega essa chave, irmão. O que Jesus fez foi didático. Uma das perguntas que Jesus mais fez enquanto caminhava aqui era: filho, o que queres que eu te faça? Jesus sabia o que aqueles homens precisavam. Jesus sabia que era a cura da cegueira naquele cego, que era a ausência da lepra para aquele leproso, que era começar a andar para aquele paralítico. Ele sabia, mas é como um pai que está indo para compras e está dizendo: filha, o que você quer que papai faça? Pai, eu quero enxergar, então seja feito conforme a tua fé. Pai, eu quero andar, então seja feito conforme a tua fé. Pai, eu quero sair desse arraial de leprosos e eu quero voltar a ver minha família, então seja feito conforme a sua fé. Irmão, Deus é Pai, Ele tem prazer de acrescentar para os seus filhos tudo aquilo que a gente precisa. Pastor, mas esse não é um evangelho de conforto. Não, esse é o evangelho da cruz. João 15 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus diz. Olha, tudo é possível ao que crê. Irmão, eu vim aqui na manhã te despertar para um ponto que é básico, que a gente tem que entender. Tem sonhos que você ainda não viveu porque não se permitiu sonhar. Tem milagres que você ainda não experimentou porque não está crendo que eles vão acontecer. A minha pergunta para você é: qual é o impossível que está diante de você nesse ano? Apresenta para Ele. Qual é o nome dos teus gigantes? Quais são as barreiras? Qual é o nome dos leões que estão diante de você? Qual é a cova que talvez alguma circunstância te colocou? Irmão, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. É o que a palavra tem para nós. O mesmo Deus que criou cada estrela desenhou você, irmão. O mesmo Deus que desenhou cada estrela desenhou o teu futuro também. Você está comigo ainda? Diga amém. Agora, nem sempre vai ser fácil. Eu estou pregando aqui enquanto meu pai está num leito de UTI. 60% do pulmão do meu pai está comprometido. E eu estou aqui pregando sobre esperança, sobre futuro, sobre sonhos. Foi uma das noites mais difíceis para mim e uma das mensagens mais difíceis de organizar, porque enquanto eu fazia ela, eu parava todo o tempo falando: Espírito de vida, sopra sobre o pulmão do meu pai. Espírito de vida, lava as entranhas do meu pai. Espírito de vida, remove toda a inflamação do meu pai. Eles embarcariam na semana que vem para estar aqui, chegariam para o meu aniversário, e agora todo o meu clamor é só para que ele saia bem dessa situação. Irmão, o evangelho não é ausência de lutas. Eu já preguei sobre isso e eu quero ministrar com ainda mais propriedade nessa manhã. Mas o evangelho fala a respeito de ausência de abandono. Nós não seremos abandonados. Ele diz: pode até uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele, eu todavia jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Meu pai está internado no mesmo hospital que eu fui internado há 4 anos atrás. Meu pai está no mesmo UTI que eu fui entubado há 4 anos atrás, e ele vai sair pela mesma porta que eu saí há 4 anos atrás. Você crê nisso? O dia de ontem foi entre conseguir internação e respiradores e aprovação do plano. Foi um dia difícil, mas eu preciso viver o que eu prego, e é sobre isso que eu quero falar nessa parte final da mensagem. Para você viver alguns sonhos, você vai precisar aprender uma arte, se chama a arte de continuar.
A arte de continuar. Porque nem sempre vai ser fácil, nem sempre as coisas vão se abrir, as portas vão se abrir, nem sempre vai ter um anjo dizendo, pode entrar pelos portões celestiais, que já está tudo preparado. Não. Nem sempre vai ser assim, mas nós sabemos que a perseverança é o que diferencia meninos de homens. Tiago 1,3 diz, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Eu quero te convidar a entender isso, irmão, mesmo que algumas coisas não façam sentido hoje, não pare de sonhar. Mesmo que algumas coisas pareçam não estar acontecendo como você imaginava, não pare de sonhar. Move. Pastor, não faz sentido, continua se movendo, irmão. Pastor, mas parece que está tudo vindo contra mim, irmão. Continua se movendo, nada mudou, é assim desde o ventre da tua mãe. Tentaram parar no ventre da tua mãe, não conseguiram. Tentaram parar você na tua adolescência, não conseguiram. Tentaram parar você com uma frustração no relacionamento, não conseguiram. Tentaram parar você em 2020, talvez tentaram parar você essa semana. Irmão, eu estou pregando para pessoas que talvez existe algo do inferno tentando parar você exatamente agora. Mas a palavra que eu tenho para você é não pare, irmão. Não pare de sonhar, não pare de lutar, não pare de crer, não pare de continuar. Você precisa continuar, porque ninguém pode fazer por você. Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, ele fala, Lázaro, vem para fora. Lázaro não pediu para ser ressuscitado, ele estava morto. Lázaro não ouviu o que Jesus falava, os ouvidos dele não funcionavam mais. Pega essa chave, irmão. Foi o próprio Jesus que chamou ele para fora, mas quando Lázaro vem, existe uma segunda etapa que é aí que muita gente está parando. A Bíblia diz que Lázaro vem para fora todo atado. Jesus então diz, então remova todas as ataduras dele e deem comida para ele. Tem muita gente que já saiu de um lugar de morte, mas ainda não se permitiu ser desatado para romper. Pastor, eu estou numa igreja, não é uma igreja que vai mudar a tua história. Pastor, eu sou evangélico, não é isso que vai romper o teu destino. Pastor, eu dou dízimos e ofertas, não é só isso que vai fazer você prosperar. Pastor, ei irmão, presta atenção, o que Deus está falando para nós é, eu já tirei você de um lugar de morte, mas eu preciso que você abra a mão de tudo que te prende e corra para a vida. Não pare de sonhar, não pare de sonhar. Não pare. Isaías 53. Pastor, me dá um exemplo bíblico de alguém que enfrentou algo que eu enfrento e não parou. Eu vou te dar um exemplo de alguém que enfrentou algo muito pior do que a gente enfrenta e não parou. Isaías 53, 3 diz, Jesus era desprezado, ele era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como alguém de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas sabe qual é o final da história? Ele não parou por causa disso. Eu vou finalizar aqui. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu quero finalizar com algo que eu vi ontem e ressignificou muita coisa na minha fé. Não sei se você sabe, mas está acontecendo uma crise em Manaus. Alguém viu algo a respeito? E eu vi uma cena, alguns tanques de oxigênio chegando, alguns cilindros chegando, e os familiares que estavam do lado de fora, colocando nas costas e levando apressadamente para o UTI. Alguém viu essa cena? A picape para, o cara pega, vamos, coloca nos ombros, ele vai correndo. Para onde é? Aqui, para onde é? A enfermeira fala, daqui em diante você não pode entrar. E eles correndo para pegar mais e mais, porque ele sabe que a pessoa que ele ama e está lá dentro precisa daquele fôlego que ele carrega. Pega essa chave, irmão, isso é muito poderoso. Como pastor, uma das coisas que eu mais ouvi é, cara, eu acho até bonito que vocês pregam, mas não faz sentido a sua religião. O Criador abrir mão de tudo para morrer pela criação. Esse é o escândalo da graça, irmão, presta atenção nisso. Minha pergunta para você é, quanto você pagaria para dar fôlego para um filho? O quanto você caminharia para conseguir curar o teu filho? O quanto de humilhação você enfrentaria para poder ter o teu filho de volta? O quanto de vergonha você estaria disposto a passar para poder ver o teu filho bem? O quanto de carga você carregaria, irmão, se isso dependesse da vida do teu filho? Pastor, não estou entendendo onde você quer chegar. Eu quero te dizer que a cena que eu vi em Manaus é a mesma cena que alguns viram há mais de 2000 anos atrás.
Jesus está dizendo, se isso é necessário para ter você de volta, eu vou pagar o preço. Não faz sentido o próprio Deus abrir mão da sua vida pela criação. Não faz sentido enquanto você não é pai. Mas pergunta para um pai, o que você faria para ter o teu filho de volta? Meu pai, ele sempre falava, filho, tem coisas que você só vai entender quando for pai. Pai, hoje eu entendo o que você falava para mim. Tem coisas que você só vai entender quando você for pai. Eu não consigo entender o escândalo da graça. Irmão, hoje eu consigo entender o escândalo da graça. Ele enfrentou toda a vergonha, se despiu, ele foi envergonhado, homem de quem os homens cobriam o rosto, ele foi exposto, ele foi humilhado, cuspiram nele, rasgaram suas vestes, ele teve sede, deram vinagre, ele sentiu dor e espetaram a sua costela com uma lança. Por que você está compartilhando isso, André? Porque a gente precisa entender que a fé que nós carregamos é uma fé sobrenatural. Qual o motivo de estarmos de pé? Porque Deus não parou de sonhar com você. O meu convite, o meu apelo para você nessa manhã é: não pare também. Deus não parou de sonhar com seus filhos, não pare de sonhar também. Deus não parou de sonhar com a tua família, não pare de sonhar também. Deus não parou de sonhar com o teu futuro, não pare de sonhar também. Ele pagou um preço alto demais para a gente estar de pé nessa manhã. Pastor, mas não foi de graça? Foi de graça para nós, mas para ele custou tudo. Foi de graça para nós, mas para ele custou tudo, tudo, tudo. A palavra de Deus diz em Romanos que nós estamos ancorados nesse amor e nada é capaz de nos separar dele. Feche teus olhos, eu quero ministrar a vida sobre você. Não há nada capaz de nos separar desse amor, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem autoridade, nem o presente, nem o porvir, nada na criação, nada nos céus ou debaixo dos céus, nada em 2020 ou 2021, nada, 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 seja câncer, seja algum tipo de prostração, seja ansiedade, sejam mentiras, sejam traumas, sejam correntes, sejam grilhões, sejam vendas, sejam mordaças, não há nada, nada, nada capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero liberar isso sobre você. Você não vai parar de sonhar, pelo contrário, seus sonhos vão ser ressignificados nessa manhã. Você não vai parar de sonhar, pelo contrário, Deus vai aumentar a tua fé para que aquilo que parecia impossível em Jesus se torne inevitável. Você não vai parar de sonhar, irmão. Eu declaro em nome de Jesus, Deus aumentando a tua porção de fé, e quando todos disserem não vai acontecer, você vai encher o teu peito e você vai declarar: o meu Deus diz que já aconteceu. Eu declaro em nome de Jesus, irmão, Deus trazendo à tua memória aquilo que te dá esperança, como um bom pai que abriu mão de tudo para ter os seus filhos de volta. Eu quero te apresentar novamente esse Deus nessa manhã. Nada é impossível para Ele, nada é impossível para Ele. Não há nada que você tenha feito que Ele não possa te perdoar, não há nada que tente te parar que Ele não possa fazer você romper, não há nada nos céus, na terra ou debaixo da terra que tenha mais poder do que o poder que esse nome carrega. Eu declaro em nome de Jesus o próprio Espírito de Deus avivando você, ressuscitando sonhos em você. Eu declaro em nome de Jesus uma porção de fé nova, fresca, inabalável sendo derramada sobre você. Em Jesus você vai ser imparável, indesistível. Eu declaro em nome de Jesus a fé do tipo de Deus ressuscitando sonhos, a fé do tipo de Deus curando suas enfermidades, sejam elas naturais ou emocionais. Eu declaro em nome de Jesus o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, o mesmo Espírito que trouxe Lázaro de volta à vida, fazendo os sonhos de Deus sobre a tua casa ressuscitarem também. Eu declaro em nome de Jesus, no lugar de vergonha, dupla honra, no lugar de mentiras, a verdade de Deus invadindo você. Eu declaro em nome de Jesus, irmão, a despeito dos teus inimigos, Deus te dando uma nova patente ainda esse ano. Eu declaro em nome de Jesus, tempo de ativação de dons, tempo de andar sobre as águas, tempo de viver milagres. Eu declaro em nome de Jesus, irmão, 2021 vai ser o ano da multiplicação, ano de sermos surpreendidos por Deus. Eu declaro em nome de Jesus, ano de sermos constrangidos por Deus. Eu declaro em nome de Jesus, ano de 2021 será o ano em que o meu Pai estará aqui e Ele será mais um testemunho de fé. Eu creio em nome de Jesus, 2021 é o ano em que Deus vai restaurar a tua casa, restaurar os teus sonhos, restaurar aquilo que parecia quebrado. O Deus que pode todas as coisas vai fazer uma vez mais
Uma vez mais, do it again, do it again, do it again, do it again. Pastor, mas eu tropecei. Então levanta e continua caminhando. Pastor, mas eu estou cansado. Então receba agora o renovo que vem da parte de Deus. Pastor, mas eu não consigo mais sonhar. Então seja inspirado pelo Deus que sonhou com você. Pastor, eu não consigo mais enxergar o meu futuro. Então que sejam abertos agora os teus olhos espirituais. Pastor, eu não consigo nem clamar mais. Então que saia toda a mordaça da tua boca. Abre a tua boca e profetiza, como Deus falou para aquele profeta diante de um vale de ossos secos. Pastor, mas eu não consigo mais me mover. Então que seja quebrada agora toda a corrente nos teus pés, todas as cadeias em torno de você, e comece a sonhar grande, porque é para esse lugar que Deus te chamou. Eu declaro em nome de Jesus, irmão, como torrente de muitas águas vindo sobre terra seca, como uma chuva serôdia que vem pela manhã. Eu declaro em nome de Jesus novo tempo, novos sonhos, novos sonhos, novos sonhos, novos sonhos. Eu declaro em nome de Jesus a unção que despedaça o jugo sendo derramada sobre você, pés cansados sendo renovados. Eu declaro em nome de Jesus você se apresentando a Deus com mãos limpas e um coração puro. Que o fogo queime sobre o teu altar e ele nunca se apague. Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus visão de águia, mãos paternais, coração como de um rei. Eu declaro em nome de Jesus fogo sobre os teus ossos. Eu declaro em nome de Jesus fome pelo sobrenatural de Deus. Eu declaro em nome de Jesus você e toda a tua casa servindo ao Senhor. Eu declaro em nome de Jesus os teus filhos sendo melhores que você, indo a lugares mais distantes do que você já foi. Eu declaro em nome de Jesus, nenhuma promessa vai ser cancelada, nenhum sonho em Deus vai ser abortado. Eu declaro em nome de Jesus você vivendo o que Ele disse que você viveria, você tendo o que Ele disse que você teria, você entendendo que é quem Ele diz que você é. Essa é a minha oração. Se você recebe isso, fique de pé no teu lugar, levante suas mãos o mais alto que você puder. Feche teus olhos, levante suas mãos, irmão. Isso aqui não é um encontro social. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A Bíblia não diz que o inferno virá contra nós e ele não conseguirá nos parar. Não, não, não. A Bíblia está dizendo, nós iremos contra o inferno e nós tomaremos de volta aquilo que é nosso. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Levante suas mãos em nome de Jesus. Levante suas mãos e comece a liberar palavras de vida. Palavras de vida. Pastor, eu não sei sobre o que orar, então ora pelo meu pai, José Maurício Fernandes. Pastor, eu quero orar pelos meus filhos, então libera palavras de vida. Seus filhos serão, comece a declarar, os meus filhos serão boca de Deus na terra, os meus filhos serão avivalistas, os meus filhos transtornarão a terra com a porção de Deus que eles carregam. Pastor, o meu casamento está em crise, então comece a declarar, irmão, todo o laço do inferno que tenta parar minha casa sendo quebrado agora. Meu casamento sendo restaurado, a aliança que Deus fez se tornando inquebrável, a terceira dobra de Deus me sustentando. Pastor, eu estou doente, eu estou te ouvindo de um leito de hospital, então se agarre e confessa. Isaías 53, Deus, Ele é a cura aos enfermos, Ele é a liberdade aos cativos, Ele é. Vamos, igreja, levante suas mãos. Começa a gerar os próximos milagres. Se tem alguém que fala em línguas, fale em outras línguas. Se tem alguém incendiado, pelo amor de Deus, transborda daquilo que você carrega. Ela fala a respeito de uma mulher que derramou tudo que tinha aos pés de Jesus. Presta atenção nisso, irmão. Não se distrai, essa palavra vai mudar a tua história. Uma mulher derramou tudo que tinha aos pés de Jesus. Mas sabe o que é interessante? Sempre quando algo acontece, existem diferentes perspectivas a respeito do que está acontecendo. Então, da perspectiva dos céus, existe uma mulher derramando tudo que tem. Agora, na perspectiva de alguns homens, existe uma mulher desperdiçando o valor que tem. E aí a gente aprende um princípio. Quem nunca teve um encontro com Jesus, sempre vai chamar de desperdício aquilo que nós chamamos de adoração.
Pessoas vão dizer: você está mergulhando demais, você está envolvido demais, você está servindo demais, você tem lido a palavra demais, você está ouvindo pregações demais. Entenda, quem nunca teve o encontro com Jesus sempre vai chamar de desperdício o que nós chamamos de adoração. Agora, a verdade é que eu quero compartilhar uma palavra hoje, e essa palavra é sem desperdícios. Eu quero, em nome de Jesus, te chamar para que você se conecte com isso. Cada voluntário aqui, cada um de vocês representa centenas de famílias, cada um de vocês representa pessoas que desejariam estar aqui e não podem. Então, por favor, desde a produção, cada cameraman, por favor, vamos ficar ligado aqui para que nada nos distraia. Sabe, a primeira chave que eu quero compartilhar com você, e a mais óbvia de todos, é que tudo passa. Governos passam, crises passam, situações difíceis passam, e momentos em que tudo vai bem passam também. É por isso que Jesus está dizendo para a gente: não estabeleça a tua confiança naquilo que é temporário, porque tudo pode passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Existem pessoas, cara, e eu pastorei algumas delas, que em alguns momentos em que tudo parecia que não ia dar mais certo, elas optaram por desistir. Só para você ter ideia, existem pessoas que estão servindo agora na produção desse culto. Eu estava conversando com uma delas ontem, e ele falou: quando eu perdi tudo e fali, há 2 anos atrás, eu coloquei uma corda no meu pescoço e eu me lancei. O meu filho ouviu o barulho e ele foi me socorrer. Entenda isso em nome de Jesus. Hoje ele está vivendo plenitude, hoje ele está servindo para que esse culto chegue na sua casa. E você sabe por que isso é possível? Porque a última palavra vem de Deus. Se ele tivesse desistido naquele momento, tudo que Deus tem para fazer a partir daquele momento até hoje, e coisas que ainda vão se cumprir nos próximos anos, não aconteceriam. Então Deus está falando: ei, não tome decisões que são eternas em momentos que são temporários. Não tome decisões que são eternas, definitivas, em momentos que são temporários. Irmão, olha para mim, preste atenção nisso. Às vezes a gente é tão ansioso porque a gente quer que Deus faça no nosso tempo, a gente quer que Deus faça na hora. É a geração mais ansiosa que já existiu, a geração mais imediatista que já existiu. Mas deixa eu liberar algo sobre você. Quando a gente olha a história de Jesus, Jesus nos ensina muitas coisas através do que ele viveu. Jesus poderia ter vindo dos céus com 30 anos de idade e ter começado o seu ministério no primeiro dia que pisou na terra, mas não foi assim que aconteceu. Jesus foi gerado no ventre de uma mulher. Jesus aprendeu a andar, Jesus aprendeu a falar, Jesus aprendeu a palavra, Jesus crescia em graça e sabedoria diante do povo, diante dos homens. Jesus passou por todos os processos que eu e você passamos. Jesus, ele teve família, casa, ele precisou obedecer às ordens dos pais e talvez, quem sabe, até ficou de castigo em algum momento também. Jesus era uma criança normal, 100% Deus, mas 100% homem. Entenda isso, irmão. Aos 30 anos de idade, Jesus então começa o seu ministério. Em 3 anos e meio, praticamente foi o tempo que Jesus estabeleceu o seu ministério. Ele nos ensina uma coisa: durante 30 anos eu me preparei para um ministério de 3 anos. Às vezes a gente, em 3 anos de caminhada, está perguntando por que Deus não fez aquilo que Ele está fazendo nos últimos 30 anos de pessoas que a gente conhece. O problema de vários jovens que eu conheço é que eles querem começar onde muitos anciãos estão terminando a sua história. Entenda isso. Existe um propósito, existe um processo e existe o tempo. Essas coisas precisam ser respeitadas. O primeiro chave que eu estou compartilhando: existe sabedoria de Deus disponível hoje. Aquele que tem sede bebe, irmão, dessa palavra. Tudo passa. Então o que a gente precisa aprender com Jesus é que Jesus não venceu imediatamente. Você sabia disso? Jesus não veio com 30 anos ou com 33 anos e já foi para a cruz. Jesus não chegou e falou: bom, quem é que vai me levar para a cruz? Ok, eu estou me entregando, pode me levar. Não foi assim que aconteceu. Mas entenda isso, guarda isso no teu coração. Jesus não venceu imediatamente, mas Jesus venceu definitivamente. Não foi imediato, não foi instantâneo, não foi da noite para o dia, mas depois que aconteceu, a redenção se estabeleceu para sempre. Deus está falando: ei, não trata como sendo definitivo aquilo que é momentâneo, e não trata como momentâneo aquilo que é definitivo. Irmão, tem muita gente cansada por não saber a coexistência entre o Kairos de Deus e o Cronos dos homens. O Cronos é o nosso tempo natural, o Kairos é o tempo de Deus, e às vezes a gente quer que aconteça no nosso tempo, e Deus está falando: ei, fique em paz. Guarda isso no teu coração, cara. Eu não sei se essa câmera está funcionando. Se puder deixar uma bem focada, eu queria falar diretamente com pessoas também. Guarda isso no teu coração. Tem gente cansado porque está permanecendo em lugares que deveria passar, e está passando por lugares que deveria permanecer.
Entenda isso, Deus está falando, cuidado para você não tratar como sendo o final da tua história, aquilo que é só uma parte dela. Você não é uma foto, você é um filme. Então no meio dessa crise, tudo passa. Você que está aqui comigo, você pode repetir isso? Diga, tudo passa. E existe um reino sem desperdícios. Nada que você está passando hoje vai ser desperdiçado. Toda crise que você viveu um dia vai se tornar no teu testemunho amanhã. Toda marca que já foi aberta sobre você um dia vai se transformar no memorial amanhã. Eu vou falar sobre isso. Toda preocupação, todo choro não vai ser desperdiçado. Jesus está recolhendo cada uma delas. Aqueles que semeiam com lágrimas certamente colherão com júbilos, trazendo seus feixes cheios da colheita. Então Deus está falando aí, as tuas lágrimas não são desperdiçadas. O teu choro, o teu tempo de oração, o teu tempo de busca, isso não é desperdício, isso é a adoração. Você está comigo? Amém? Então a segunda chave que eu quero compartilhar, a gente estava brincando sobre isso ontem, mas é uma realidade. É uma das chaves dos halterofilistas. Se você gosta de treinar, se você gosta de esportes, você vai entender o que eu estou falando. Existe um termo chamado no pain, no gain. Sem perdas, sem ganhos. E a gente entendeu errado quando alguém disse pra gente que a gente seria poupado dos desafios quando a gente se entregasse para Jesus. Entenda isso, você não vai ser poupado dos desafios. Você, se permanecer em Deus, vai ser poupado das derrotas que os desafios tentam trazer para você. Então entenda, sermos mais do que vencedores não significa que não lutaremos, significa que existe alguém que luta por nós, e essa é a nossa garantia. Então entenda, sem perdas, sem ganhos. O evangelho não é uma vida de facilidades, não é um mundo cor-de-rosas, não vai ser sem dor, não vai ser rápido, mas entenda isso, existe uma palavra de Deus sobre nós. Aqueles que em Deus buscam refúgio encontrarão nele também socorro presente na hora da angústia. Então a segunda chave que eu quero compartilhar, se você puder repetir comigo, diga: sem perda, sem ganho. A terceira chave que eu quero compartilhar, e eu tenho inúmeras chaves hoje, e se você pegar pelo menos uma delas para a tua vida prática, eu tenho certeza que ela vai te ajudar a romper no meio dessa estação. A terceira coisa que eu quero falar é sobre o período que a gente está vivendo como igreja. Entenda isso. Durante a plantação da Lagoinha Miami, nós éramos uma mobile church. O que é uma mobile church? É aquela igreja que monta tudo num espaço provisório e desmonta tudo depois. Então a gente vinha quinta-feira, eu saía do college, na época era escola, ainda saía da escola de inglês, já com a roupa do culto, pegava o carro 4 horas, vários voluntários vinham numa van, a gente chegava em Miami, montava todo o culto, ministrava, atendia as pessoas, orava por elas, desmontava tudo e pegava mais 4 horas de volta, para no dia seguinte a gente estar no hype. Então entenda isso, quando a gente teve o período de formar igreja, se tornar igreja, mesmo sem ter paredes ao nosso redor, mesmo sem ter um prédio, uma estrutura física, sabe o que a gente aprendeu? A gente aprendeu a ser igreja além das paredes de uma igreja. Ei, continua conectado comigo, gente, por favor, preste atenção nisso. Aprendemos a ser igreja além das paredes ao nosso redor. Então entenda isso. Quem entendeu o que é ser igreja além das paredes do templo não entra em crise quando o templo deixa de ter funcionalidade. Então a gente está no momento único da história. A gente tem conversado sobre isso, eu já citei isso numa live que eu fiz mais cedo. Não existe, num grau comparativo, nenhuma outra epidemia como a que a gente está vivendo hoje, nesse último século. Só quem viveu no início de 1910 até 1920, se não me engano, pegou o período da gripe espanhola e algumas crises de epidemia que se alastraram. Mas depois disso, nenhuma delas se compara ao que a gente está vivendo hoje. Só para você ter ideia, fizeram uma análise da quantidade de menções de doenças e epidemias ao longo da história. E a quantidade de vezes que o termo AIDS foi mencionado na mídia é em torno de 40 milhões de vezes. A quantidade de vezes que coronavírus foi mencionado na mídia já passou 1,1 bilhão de vezes. O que a gente está vivendo não é um período normal, entenda isso. Mas existe algo que a gente pode aprender no meio de todo esse caos. E é sobre isso que eu quero falar. Quando eu falo a respeito de não haver desperdícios, eu quero compartilhar com você que tudo isso que você está vivendo, existem oportunidades de milagre, existe oportunidade de você ter uma nova revelação de quem Deus é, existe oportunidade de você ter ainda mais sensibilidade e entendimento a respeito do que Deus é capaz. Irmão, entenda isso, no meio de caos, Deus sempre estabelece a paz. No meio da escuridão, Deus sempre estabelece a luz. No meio de cenários de cativeiros, Deus sempre estabelecia libertação para o povo e não mudou. Quando a gente pega a galeria dos heróis da fé, todos eles venceram batalhas.
A gente não lê heróis da fé e fala a respeito de homens que viveram em tempos de paz. Você já parou para pensar nisso? Fala sobre Moisés, o libertador do seu povo, que estava cativo e precisou enfrentar o Mar Vermelho e deserto por 40 anos. Quando fala sobre Sansão, por mais que tenha morrido e durante um período da sua história ter sido taxado como um palhaço, porque ele se distraiu quando deveria estar posicionado, mas ainda assim, no final da sua história, ele pede para Deus: Deus, me dê força para que eu derrote os meus inimigos. E na sua morte, Sansão derrotou mais inimigos do que em toda a sua vida. E ele está lá na galeria dos heróis da fé. A gente pega inúmeros outros. Abraão, ele creu contra a esperança, ele teve o firme convicção na promessa, e ele precisou sair do meio da parentela, do lugar onde ele conhecia, para um lugar onde ele não sabia que iria. Noé começa a construir uma arca quando chuva ainda nem existia. A gente pega a história de José, é vendido pelos irmãos, subjugado pela família, é tornado cativo, até que um dia se cumpre a visão que Deus deu e ele governa sobre o povo. A gente pega Daniel, a gente pega Sadraque, Mesaque e Abidnego no meio de uma fornalha ardente que foi aquecida 7 vezes mais, e os homens que levaram eles até aquela fornalha não resistiram e foram queimados pelo poder daquela fornalha. Tamanho é a crise que eles enfrentavam, mas a Bíblia diz que eles saíram de lá sem que sequer houvesse sobre eles fuligem ou o cheiro do fogo. Irmão, o que Deus está ensinando para a gente através da galeria dos heróis da fé é que a fé não é o livramento sobrenatural de dificuldades. Como assim, pastor? Deus não vai te livrar da crise, Deus vai te livrar na crise. Deus nem sempre vai te livrar dos gigantes, mas Deus vai te livrar diante dos gigantes. Entenda isso. Não significa que as crises não virão, significa que elas não derrotarão você. Não significa que os cativeiros não virão, significa que eles não são o final da sua história. Ei, irmão, Jesus foi entregue, Jesus foi crucificado, humilhado, ele foi vendido. E a pergunta é: por que nós achamos que seremos poupados daquilo que nem o Filho de Deus foi? Paulo e Silas foram presos, e às vezes a gente olha o cativeiro vindo diante de nós e a gente fala: Deus, por que você me abandonou? Ei, Deus não abandonou Paulo e Silas, pelo contrário, enquanto adoravam no meio da sua prisão, o poder de Deus se manifestou e as portas e os cativeiros foram abertos. Então entenda isso. O cativeiro não é o final da história, a crise não é o final da história, o mar fechado não é o final da história, Faraó com o coração fechado não é o final da história, leões sendo colocados diante de você na cova não é o final da história. Irmão, a gente está falando de um Deus que fez com que leões jejuassem na presença dos príncipes de Deus, heróis da fé, colocados em covas diante de leões, e os leões precisaram se curvar diante do poder que revestia cada um deles. Então entenda isso em nome de Jesus. Se em algum momento você entendeu que a fé é o livramento de momentos difíceis, você entendeu errado. Alguém te iludiu, desculpa. A fé não diz que você não vai passar por momentos difíceis. A fé diz que você não vai parar ali. Esse não é o final da tua história. Não coloca um ponto final onde o autor da vida continua escrevendo. Eu tenho liberado isso nos últimos meses. Não coloca um ponto final onde o autor da vida continua escrevendo. Deixa Deus ser Deus, irmão. Ele está dizendo: olha, deixa eu cuidar de você. Então é interessante porque a gente está vivendo esse período de mobile church, aprendendo a ser igreja, mas na verdade a gente está voltando às nossas origens. A igreja primitiva, a igreja em Atos, ela crescia sem que pudesse se reunir publicamente. Eles cresciam e estabeleciam o reino de Deus, mesmo se reunindo em esconderijos. A igreja primitiva precisava se reunir até em templos, lugares subterrâneos. E a Bíblia diz que a igreja continuava avançando. Os mártires eram como impulsionadores, catalisadores da fé da igreja primitiva. Você está comigo ainda? Amém? E olha que interessante, a gente lê a respeito da história, e eu não estou falando de alguém que é um cristão, mas um historiador que ele é completamente imparcial. Existe um homem chamado Flávio Josefo, um dos historiadores mais relevantes daquela época. E Flávio Josefo, ele diz que cada gota de sangue de um cristão que caía na terra era como uma semente do evangelho que frutificava. Ele disse: olha, a igreja tem sido perseguida, e quanto mais perseguem essa igreja, mais ela cresce. Quanto mais perseguem os cristãos, maior é o número deles. Quanto mais fazem coisas contra eles, mais eles avançam em ousadia. Entenda isso em nome de Jesus, irmão. Não há nenhum levante do inferno capaz de paralisar aquilo que Deus estabeleceu sobre os seus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
A gente precisa entender o que significa. Entenda isso. Quando a palavra de Deus diz que as portas não prevalecerão, não está dizendo que aqui são as portas da igreja e o inferno vai vir contra nós e o inferno não vai conseguir derrubar as portas. Não. A palavra não está dizendo que a gente vai se defender. A palavra está dizendo que a gente vai atacar. A palavra está dizendo, a igreja vai avançar e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, é a igreja que avança, é a igreja que determina o futuro, é a igreja que foi chamada por Deus para estabelecer como voz profética aquilo que vai acontecer. Irmão, desculpa o português, claro que eu vou usar. O que Deus está nos chamando para falar é basicamente o seguinte: eu não estou nem aí para aquilo que está ao meu redor, porque o que vai acontecer é a expressão daquilo que está dentro de mim. As portas do inferno não prevalecerão contra as trevas enquanto nós manifestarmos a luz. As portas do inferno não tocarão na minha família enquanto eu declarar palavras de vida sobre a minha casa. Ei, Deus está nos chamando para um lugar de posicionamento. Chega de distração, irmão. Ninguém aqui pode brincar de ser igreja. Nós não estamos brincando de ser igreja. Esse é o tempo em que eu creio que Deus está despertando a gente para se posicionar diante daquilo que Deus nos chamou para viver. Ei, não é tempo de distração, não é tempo de olharmos para qualquer coisa, senão aquilo que Deus tem nos chamado para viver nesse tempo. Entenda isso. Mobile Church, igrejas que desmontam e remontam, têm aprendido que os templos não definem quem a gente é. Você pode ser igreja se reunindo nas casas durante esse período. Agora, entenda uma coisa, presta atenção nisso em nome de Jesus. Eu estava conversando com o pastor James Burke, ele é um dos líderes da escola sobrenatural da Bethel, ou como diz os americanos, do Supernatural School. Eu estou chegando lá, vou chegar lá. E ele estava participando comigo da live ontem. E ele disse o seguinte: sabe, tudo que acontece debaixo de uma autorização de Deus. Deus é soberano. Então entenda isso. Eu já ministrei isso inúmeras vezes quando eu falo sobre a dinâmica entre a vontade ativa e a vontade passiva de Deus. Existem coisas que Deus faz e existem coisas que Deus permite que aconteçam. Então, se Deus permitiu que algo como isso acontecesse, existem propósitos divinos para se estabelecer a partir disso. E ele falou, sabe, uma das coisas que eu acredito que a gente pode receber depois desse tempo, depois de tudo que está acontecendo, a gente entender que é quase como se fosse um comando de Deus no meio dessa crise, falando: ei, voltem para suas casas, tenham tempo com os seus filhos, reúnam-se novamente nas mesas, não se distraiam com eventos, mas coloquem como principal aquilo que foi principal para o meu filho. Jesus não veio para estabelecer uma revolução estética, Jesus veio para estabelecer uma revolução genética. Aqueles que eram escravos agora se tornaram filhos. Não tem a ver com estética. O avivamento de Deus não é estético. O avivamento de Deus não precisa de luzes, de fumaça. Pastor, mas vocês têm muitas luzes e fumaça. Sim, mas nós somos uma igreja a partir disso, uma igreja a parte disso. As luzes não definem quem a gente é. Se elas estiverem, ok. Se não estiverem, continuamos sendo igreja também. Entenda isso em nome de Jesus. Então esse período em que a gente tem que ficar em quarentena nas nossas casas é uma oportunidade da gente perceber o quão distante nós estávamos dos nossos. Existem pessoas, isso já está acontecendo, que estão se assustando em perceber que não tem assunto depois de 2 dias mais para falar com os seus dentro da própria casa. Esposos que não tem mais o assunto para compartilhar com a sua mulher depois de 2 dias em casa. Pais estão dizendo, eu não sei nem mais o que falar com os meus filhos. Isso é só um reflexo do quão distante nós estávamos, mesmo estando juntos. São como pessoas sozinhas no meio da multidão. A geração mais hiperconectada da história é a geração que mais sente sozinho na história. Por quê? Porque essa hiperconectividade virtual não fala a respeito de relacionamentos reais. E o que Deus está fazendo através de toda essa crise é dizer, volte para suas casas, tenha tempo na tua mesa, olhe nos olhos dos seus filhos, olhe nos olhos da sua mulher, do seu marido, e as crises não vão revelar o quão distante a gente, não vão mudar a nossa distância, só vão revelar talvez o quão distante a gente estava. As crises nem sempre afetam a nossa fé, mas elas sempre revelam a nossa fé. As crises nem sempre afetam o nosso caráter, mas elas sempre revelam o nosso caráter. Então entenda isso, existe uma janela de oportunidade, e eu vejo com bons olhos. A gente vai sair mais forte, mais fortalecido, mais unido. A gente vai sair com ainda mais fome de Deus, ainda mais sangue por Deus. Você está comigo aqui? Você crê nisso? Sabe, eu creio nisso, irmão. Deserto não é lugar de entretenimento, deserto é lugar de aprendizagem.
Então não é tempo de se entreter. Ei, você tem Netflix na tua casa? Assista alguns filmes. Eu tenho assistido um documentário, eu tenho assistido um episódio por dia, mas não deixa isso tomar todo o teu tempo. Você sabe por quê? Porque em algum momento, cara, isso é muito forte, em algum momento da tua história, você disse para Deus, talvez para os outros, ou quem sabe para você mesmo: eu não mergulho mais porque eu não tenho tempo. E é como se Deus tirasse todos os teus afazeres para dizer: qual é a desculpa que você vai dar agora para não me buscar mais? Eu não tenho tempo. É como se Deus removesse as barreiras. Eu estou no meio da correria. Uma das coisas que a gente mais ouve: pastor, eu estou na correria. A minha pergunta é: onde é que está a tua correria agora? Onde é que está a tua correria agora? É como se Deus tirasse toda a oportunidade de ativismo para falar: aí, não se iluda, movimento não significa frutificar. Tem muita gente que está cansado de tanto se movimentar, mas não está indo para lugar nenhum. Entenda isso, irmão. Aonde está o teu ativismo agora? Aonde está a tua correria agora? Aonde está as suas desculpas agora? Eu não tenho tempo. Deus te deu todo o tempo. Eu não consigo estar com os meus. Deus te deu um home office. Talvez você está em casa, talvez você está enclausurado, e talvez você esteja nem conseguindo trabalhar. A tua preocupação é: como que eu vou manter os meus filhos? Como que eu vou manter a minha casa? Entenda isso. Existe o socorro de Deus para você. Existe o socorro de Deus para você. Agora, não coloca o teu olhar na crise a tal ponto de não enxergar as oportunidades da crise. Entenda isso em nome de Jesus. Existe uma janela de oportunidade para Deus alinhar o nosso coração. Existe uma janela de oportunidade para Deus alinhar nossos pensamentos, a nossa dinâmica, a nossa busca, a nossa fome, a nossa sede. E sabe o que mais? Presta atenção nisso em nome de Jesus. Cara, existe tanta sabedoria de Deus fluindo aqui, eu consigo perceber. Pai, aumenta a intensidade da tua presença. Marca, Pai, cada pessoa que está ouvindo essa palavra, não só hoje ao vivo, mas em qualquer momento da história, Pai. Quando a gente ouvir essa mensagem, que palavras de vida encontrem espaço no nosso coração. Vida de Deus, a liberdade para o teu fluir, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Você pode dizer amém, você pode celebrar aí no seu lugar, você pode aplaudir Jesus no seu lugar. Sabe outra dinâmica que eu creio que está acontecendo? As igrejas voltarão mais fortes. Escreve o que eu estou falando. As igrejas voltarão mais fortes e as famílias voltarão mais unidas. As igrejas voltarão mais fortes e as famílias voltarão mais unidas. Porque, eu não sei você, mas eu pelo menos, existe uma dinâmica que eu aprendi assim e tem funcionado para mim. A cada levante do inferno, eu me levanto 2 vezes mais irado do que eu estava antes. É como uma ira santa que me consome. Então, para eu pregar agora, pode ter certeza, muitas coisas se levantaram para que isso não acontecesse. Então, irmão, eu usei um pouco de anestésico antes de pregar, porque já deve ser a 5ª live do dia, e a gente está falando o dia inteiro, a gente está alinhando coisas para os cultos acontecerem. Meia-noite eu entro de novo na live, e amanhã, e depois. Então, entenda isso, em nome de Jesus. A cada levante do inferno é uma possibilidade, é uma oportunidade de você se levantar com uma ira santa e dizer: aqui não, Satanás. Not today, not today. Aqui não, hoje não. Sobre a minha casa não, sobre a minha igreja não, sobre a minha nação não. Ei, alguns perguntam: onde está Deus no meio disso tudo? E a pergunta dos céus é: aonde estão os Elias de Deus no meio disso tudo? Deus está onde sempre esteve, assentado no seu trono, governando sobre as nações. A pergunta é: onde estão os Elias de Deus que vão restaurar o altar para que o fogo de Deus venha? Onde estão os Moisés de Deus, os Abraãos de Deus, os Davis de Deus? Aonde estão os Pedros de Deus, revestidos de poder, pregando com autoridade depois de Atos 2? A pergunta dos céus é: ei, como que agora nós vamos revelar aquilo que pregamos durante muito tempo como uma teologia? Precisa invadir as ruas. Irmão, presta atenção nisso. Tem muita gente, desculpa o que eu vou falar, eu vou usar um português muito claro. Existem teólogos de Instagram, teólogos de Facebook, que não ganham ninguém para Jesus, não tocam ninguém através da palavra, não tem frutos, mas o ministério deles é perseguir aqueles que têm se dedicado em pregar, perseguir aqueles que têm se dedicado em espalhar a mensagem, e é sempre com uma falsa ideia de zelo pela palavra, mas nem sempre é. Entenda isso.
Existem muitas pessoas que nesse momento, agora o meu desafio para você é: ei, chegou o tempo da nossa teologia virar carne, chegou o tempo da letra agora ser revestida pelo Espírito e afetar vidas. Ei, agora a nossa ideologia ou a nossa teologia, se for pautada apenas na letra, não funciona mais, porque chegou a hora da gente revelar aquilo que nós pregamos e cremos. Chegou a hora do mundo olhar para nós e ver em nós esperança. Não há sentido a igreja ser tomada pelo medo, quando na verdade é o medo que deveria ter medo da igreja avançando. Entenda isso. Essa é a dinâmica natural. A luz não pede licença para as trevas. Quando a luz chega, ela só chega, e as trevas que precisam recuar. Irmão, a gente precisa entender. Você sabia que os cientistas dizem que não existe escuridão? Você sabia disso? Na verdade, o que existe é a ausência de luz. Você sabia que não existe frio? Sabia disso? Frio é um termo que a gente utiliza para entender a dinâmica que acontece de forma emocional. Não existe frio, existe ausência de calor. Entenda isso. O que eu quero compartilhar com você é que não existe medo. O que existe é o amor de Deus em lugares em que Ele ainda não foi revelado, porque a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Existem pessoas que estão com medo e tudo que elas precisam é receber de você a porção de amor que você recebeu também. Ei, olha para mim, chegou a hora do evangelho que a gente prega nos púlpitos, do evangelho que a gente coloca nas legendas das redes sociais, invadir as casas, as ruas e os lugares por onde a gente passar. Deixa eu te falar uma coisa: o poder da igreja, mais claro do que nunca, está estabelecido agora. O poder da igreja não está nos ajuntamentos. Cara, presta atenção nisso, isso é muito poderoso. Conferências com 10 mil, 20 mil, 30 mil, e eu celebro, participo e vou participar até o final da minha vida de inúmeras delas. Isso é o mover de Deus conectando pessoas, entenda isso. Estádios entupidos, estádios lotados, movimentos avivalísticos, isso é o mover de Deus, mas entenda isso. O poder que transforma não se resume, eu não estou dizendo que não faz parte, mas não se resume à aglomeração, mas a forma como a gente se dispersa. Presta atenção nisso. O poder de Deus, ele é visto de forma eficaz não só quando a gente se reúne, mas quando a gente se dispersa. Sabe por quê? Porque quando essa live terminar, cada um volta para sua casa, e aí aquilo que a gente recebeu começa a se tornar real nos lugares por onde a gente passar. Pedro, quando está no meio do monte da transfiguração, ele está vendo tudo que está acontecendo, ele fica impressionado com aquilo. Ele diz: Senhor, você quer que eu monte tendas para a gente permanecer? E nas palavras de Jesus é como se ele dissesse: Pedro, você não entendeu nada. A gente sobe no secreto para receber, mas depois que recebe a gente desce para a multidão para compartilhar. O que eu liberei sobre você não se resume a você, você não é o final da história, você é o começo dela. Então o meu convite para você é: incendiários, aqueles que receberam de Deus a esperança da glória, aqueles que receberam de Deus o amor que dissipa todo medo, aqueles que receberam de Deus a luz. O próprio Jesus diz: olha, vocês são sal da terra e luz do mundo. Chegou a hora da gente dizer para o mundo aonde a nossa confiança está. A nossa segurança está no Senhor que fez os céus e a terra. Eu elevo os meus olhos aos montes, e de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então o momento que a gente está vivendo, eu creio, eu não sei quanto tempo eu tenho para pregar. Me ajuda, que se deixar a gente vai até amanhã, ou até a voz acabar. Eu não sei se tem alguém conectado com a gente. Você está com a gente, você está online, compartilha esse link. Existem pessoas que precisam ouvir isso. Tem 1.100 pessoas no YouTube, e no Insta não sei quantas pessoas tem. Uau, tem mais de 2.000 pessoas conectadas, 900 e poucas no YouTube, 1.100 pelo YouTube. Você pode celebrar, você pode aplaudir cada pessoa conectada. Então entenda, eu creio que o tempo que a gente está vivendo é como um período de águas sendo represadas. Cara, recebe isso no teu espírito. Eu não sei se você já viu uma hidrelétrica, mas quando uma hidrelétrica é construída, ela muda toda a geografia. Independente de ser algo que você concorda ou não, porque existem pessoas que talvez agora vão comentar: pastor, eu sou contra a questão das hidrelétricas. É só uma analogia para a gente entender o que está acontecendo agora, ok? Quando uma hidrelétrica ela é construída, como uma represa é construída, o fluir que era natural, ele começa a ser represado, e ele agora está acumulado. E eu creio que as igrejas agora confinadas dentro de cultos online, com cadeiras vazias, é quase como se fosse uma represa sendo estabelecida. Entenda isso em nome de Jesus. Agora, não sei se você já viu, e com certeza você vai ficar com curiosidade. Você não vai ver agora, ok? Não sai agora, mas vê depois que esse culto acabar. Coloca num vídeo em que uma represa se rompe. É isso que vai acontecer quando esse período acabar.
essa represa de águas, essa ira santa da igreja, essa vontade de invadir as ruas, essa vontade de entrar nas casas, esse desejo de pregar, de liberar palavras, de tocar pessoas, essa saudade que você está de abraçar pessoas, de liberar palavras de vida sobre ele. Entenda isso: quando essa crise cessar, é como um romper de muitas águas. Eu creio que é como as comportas dos céus sendo liberadas sobre nós, e nós vamos voltar mais fortes, com mais autoridade, com uma unção fresca. Ei, existe algo que Deus está preparando para esse novo tempo, irmão. Uma nova década acabou, e alguns podem dizer: isso é o período do juízo. Eu vim te dizer: esse é o período da esperança. Deus não nos chamou para pregar juízo. O próprio Deus é quem estabelece juízo. Ele não nos constituiu como juízes. Deus nos constituiu como a esperança da glória. Nós somos a esperança da glória de Deus. Entenda isso em nome de Jesus. É tempo da gente compartilhar esperança, porque quando esse tempo acabar, irmão, eu vim declarar em nome de Jesus: governos, nações, economias serão abaláveis, porque quando aquilo que é abalável for abalado, aquilo que é inabalável permanecerá de pé. O reino inabalável de Deus não vai mudar, o reino inabalável de Deus não vai ser afetado. Existe poder de Deus para sarar você, existe poder de Deus para tocar você. Entenda isso em nome de Jesus: existe poder de Deus disponível. E eu quero te convidar a experimentar isso em nome de Jesus. Você está comigo ainda? Diga amém. A grande verdade é que a gente leu Atos e talvez a gente não tenha entendido algo no livro de Atos. Você já leu Atos? A história da igreja primitiva? Primeira coisa que eu quero compartilhar sobre Atos: quando a igreja primitiva começa a sua história, eles não tinham o livro de Atos para ler. Cara, presta atenção nisso. Quando a igreja primitiva começa a sua história, eles não tinham o livro de Atos para ler. Eles viveram Atos, e a história escreveu histórias a seu respeito. Presta atenção nisso. A gente está vivendo um capítulo de Atos que ainda não foi escrito, mas a história vai falar a respeito daquilo que nós vamos viver. Assim que a gente começou essa igreja, eu comecei a declarar aqui em Miami, aqui na América, no Brasil e nas nações: os nossos filhos contarão histórias a respeito do que a gente está vivendo. Os nossos filhos vão falar: o meu pai orou por alguém e ele ressuscitou. O meu pai, a minha mãe tocou em uma pessoa que eu conhecia e eu vi um tumor sendo expelido. Os meus pais. Ei, mas eu tenho uma palavra para você: não vai parar nos pais dessa geração, como não parou nos pais da geração passada. Os nossos filhos terão também experiências sobrenaturais, porque existe um Deus que flui de glória em glória e de geração em geração. Então os nossos filhos contarão histórias a respeito do que Deus está fazendo nesse tempo, e essas histórias não serão apenas o Deus dos meus pais, mas será a respeito do meu Deus também. Ontem Cecília acordou e compartilhou comigo, com a Kezinha, um sonho profético que ela teve. Ela falou: eu sonhei com o papai, acho que era com o Leandro. Eu sei que o papai e o Leandro tinham 2 homens que estavam indo tentar falar com eles estavam esperando o culto acabar, e a gente discerniu: isso é um levante contra a nossa igreja, a gente vai orar em relação a isso. Agora entenda: Deus usou a minha filha para alertar a respeito de algo que está se movendo nos céus. Ei, não existe um Espírito Santo para homens e um Espírito Santo mirim para crianças. É o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, é o mesmo ministério da reconciliação disponível, é o mesmo sangue disponível, e é por isso que nós vamos viver aquilo que Deus preparou para esse tempo. Ei, Atos não parou de ser escrito, e a pergunta é: onde eu encontro os próximos capítulos de Atos? Você está vivendo ele, irmão? Ei, para de tentar olhar para aquilo que Deus fez no passado como se a história tivesse acabado ali. Ei, foi incrível o que aconteceu em Azusa, foi, mas existe algo acontecendo em Miami também. Existe algo acontecendo no Brasil, existe algo acontecendo nas nações. Ei, foi incrível o que aconteceu no ajuntamento, quando Martin Luther King falou: olha, I have a dream, eu tenho um sonho. Mas entenda, existem sonhos de Deus que continuam sendo compartilhados hoje também. E o louvor segura que eu tenho mais palavra para liberar, irmão. Vamos junto, em nome de Jesus. Eu quero pregar hoje, você está comigo? Existe mais de Deus. Existe mais de Deus. Compartilha esse link. A gente tem mais de 2.000 pessoas, mas existe 3.000 pessoas, mas existem mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. Seja canal das boas novas para aqueles que precisam receber. Ei, a gente lê sobre Atos hoje, irmão. Atos hoje, Deus está dizendo: aquilo que eu escrevi lá no início da igreja primitiva, eu continuo escrevendo. E sabe o que é melhor? Deus está dizendo: se você me der liberdade para escrever,
a sua vida é muito mais do que um livro com páginas em branco. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Cara, isso é muito poderoso. A palavra de Deus fala a respeito de novos começos. E um novo começo, nascer de novo, nada mais é do que Deus estabelecendo o passado como um tempo que não existe mais. Entenda isso. A palavra de Deus está dizendo: olha, para aqueles que estão em mim, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mas preste atenção nisso. O novo começo é como se fosse uma página em branco, mas existe mais do que Deus te dar novas páginas em branco. Deus está dizendo: você deixa eu escrever as próximas páginas da tua história? Tem muita gente que encontrou em Deus novas páginas em branco, mas ainda não deixou Deus escrever os próximos passos. Entenda isso. O que Deus quer para nós é muito mais do que apagar o nosso passado. Deus quer estabelecer o nosso futuro também. E Deus está falando para algumas pessoas aí: se você descansar em mim, se você confiar em mim, se você lançar os teus caminhos diante dos meus pés, entrega os teus caminhos ao Senhor, é o que diz a palavra, confia nele e o mais ele fará. Deus está falando aí: não tem medo que vai paralisar você, não tem praga que vai chegar à tua casa, nada vai tocar em você se você fizer de mim o teu refúgio e a tua fortaleza. A palavra de Deus diz que todos os meus dias já foram escritos por Deus no seu livro antes de qualquer um deles existir. Ou seja, aquilo que você tem se preocupado a respeito de como vai ser o amanhã, Deus já escreveu o teu amanhã. O que a gente precisa fazer é só buscar nele sensibilidade para discernir: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Quais são as portas que o Senhor deseja que eu entre? Deus, o que eu preciso fazer nesse tempo para que aquilo que o Senhor já escreveu ao meu respeito se cumpra no teu tempo? Essa é a oração do Pai Nosso. Pergunta para Jesus: como a gente ora? Jesus diz: olha, é bem simples. Pai nosso que estás nos céus. Primeiro princípio que Jesus está ensinando: o Pai era meu até chegar, mas a partir do momento que eu compartilhei com vocês, agora o Pai é nosso. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Ele está dizendo: Jesus está dizendo: olha, Pai, a tua vontade agora e não a minha, porque os teus caminhos são melhores que os meus, a tua vontade é melhor do que a minha. Deus, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas o Senhor sabe. Então que não seja mais a minha vontade, mas a sua. Eu quero te convidar em nome de Jesus a fechar os seus olhos onde você estiver. Se você puder, feche teus olhos e faça essa oração comigo. Diga: Jesus, eu abro mão de todo o controle sobre a minha história. Diga: o Senhor é o meu pastor e o Senhor me guia a pastos verdejantes, águas tranquilas. Diga: seja feita a tua vontade e não a minha. Diga: Pai, eu te entrego hoje todo o controle e todo o governo sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre a minha empresa, sobre os meus negócios. Diga: Jesus, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita nos céus. Diga: e eu e toda a minha casa permaneceremos de pé. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e a história vai contar aquilo que nós vamos viver juntos, em nome de Jesus. Amém e amém. Celebra Ele no seu lugar, irmão. Celebra Jesus o mais forte que você puder. Aleluia. Sabe, agora eu já estou quase terminando, mas existe algo de Deus para o final dessa mensagem. Presta atenção nisso. Os psicólogos dizem, os sociólogos, homens que estudam comportamento humano, eles já entenderam que aquilo que a gente vive define quem a gente está se tornando. Presta atenção nisso. Então talvez algum medo que você tenha hoje é fruto de algo que você viveu no teu passado. Pensamentos que você tem, crenças que você tem, parte do teu caráter, parte da tua visão de mundo, parte da tua cosmovisão, a forma como você enxerga Deus. Tudo isso foi construído a partir de experiências que você teve. Faz sentido para você? Faz sentido? Então, pessoas não conseguem se lançar em novos relacionamentos porque foram feridos no anterior. Tem pessoas que não conseguem se lançar no novo de Deus porque ainda estão presas no passado. Tem pessoas que não conseguem experimentar a leveza de uma nova vida em Deus porque ainda tem rancor e mágoa com aquilo que aconteceu há anos atrás. Faz sentido? Você está comigo? Então entenda, os psicólogos dizem que o resultado das nossas experiências e do ambiente que a gente viveu, isso vai definindo quem a gente é. Eles dizem que nós somos frutos do meio. E é por isso que a gente precisa entender que nenhuma história, e isso é poderoso, presta atenção nisso, nenhuma história é construída sem marcas. Ontem a gente ficou até 4 horas da manhã, eu compartilhei alguns testemunhos. E é interessante porque alguns dos jovens que caminham comigo são hoje filhos na fé, estão andando junto, eles não sabiam metade do que eu compartilhei. Eu comecei a compartilhar, olha, sabia que
com 15, 16 anos eu fui espancado, eu tive minha mandíbula fraturada. Você sabia que eu fui preso algumas vezes porque eu estava dirigindo embriagado, era completamente inconsequente? Você sabia que eu já briguei com meu pai a ponto de chamar o meu pai para a mão? Você sabia que não tinha nada de valor em mim? Eu era um jovem problemático, perdido, vazio. Eu comecei a compartilhar algumas coisas e eles falaram: e aí, como é que foi? Como que Deus entrou na tua história? Aí eu comecei a compartilhar, daqui a pouco o outro começou a compartilhar, como eu disse no início dessa live. Ele disse: sabe, pastor, há 2 anos atrás eu fali, eu coloquei uma corda no meu pescoço, eu subi num banco e eu me joguei. O meu filho ouviu o barulho e foi ele quem me socorreu. E a gente falou: uau, a gente não tinha ideia disso. Aí daqui a pouco o outro falou: sabe, pastor, eu estou aqui e tem me edificado ver como você permanece firme mesmo com algumas retaliações, porque pessoas que faziam parte do meu passado agora têm tentado paralisar o meu futuro. Isso tem me feito tão mal. Entenda isso, onde eu quero chegar? Cada pessoa que está ouvindo o que eu estou compartilhando agora carrega suas próprias marcas. Cada um enfrenta as suas próprias batalhas. Cada um tem as suas próprias feridas. Agora, o ponto é, e aí que eu quero chegar, irmão, presta atenção nisso. Existe uma diferença entre feridas abertas e cicatrizes. Feridas abertas apontam para um milagre incompleto. Cicatrizes apontam para aquilo que Deus fez. Algo que quase te paralisou não te paralisa mais. Algo que doía em você não dói mais, porque Deus sarou suas feridas. E eu quero finalizar essa palavra trazendo à tua memória um momento em que Jesus volta para os discípulos. Jesus volta, eles estão reunidos, havia medo, havia preocupação, alguns talvez angustiados. A Bíblia diz que Jesus se apresenta para eles. Cara, isso é muito poderoso. Jesus se apresenta depois de ter ressuscitado. E aí alguns deles eu acredito que estavam talvez em dúvida a respeito do que estava acontecendo. E Jesus, ele volta. Presta atenção nisso, irmão. Jesus havia vencido a morte, ressuscitado, mas as marcas ainda estavam lá. Jesus está ensinando através do poder das marcas. Ele fala: ei, vem cá, Tomé, ei, vem cá. Tá vendo essa marca nas minhas mãos? Essas são as chagas que eu enfrentei por vocês. Ei, tá vendo essa ferida nas minhas mãos? Essas são as cicatrizes que apontam para a cruz que eu suportei por vocês. Entende isso? Quando Jesus mostra as marcas, Ele está dizendo: as marcas não são uma vergonha na minha história, mas elas apontam para aquilo que eu vivi. Deus está dizendo para algumas pessoas: entenda isso, as suas marcas apontam para o milagre que Deus fez. Você pode olhar para elas e você pode ter a plena convicção: as marcas, as cicatrizes ferem a minha estética, mas elas apontam para o meu milagre. Pessoas que foram feridas e permanecem de pé. Ei, sabe qual a boa nova? Todo mundo que olhar para suas marcas pode perguntar o que aconteceu, e você vai poder encher a sua boca e dizer: quando tudo dizia que eu não superaria, Deus veio com a última palavra. Quando homens diziam não vai acontecer, Deus disse para mim: já aconteceu, sou eu quem dou a última palavra. Ei, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A última palavra continua sendo a minha, diz o Senhor. Médicos, cientistas, economistas, políticos têm opiniões, mas Deus não tem opiniões. Deus tem decretos de vida sobre você. Homens podem conjecturar, homens podem ter pensamentos, ideias, mas Deus libera palavras de vida eterna. Não é o final da tua história se Deus não disse que acabou. Não é o final da tua casa se Deus não disse que acabou. E eu quero orar por você em nome de Jesus. Feche teus olhos aonde você estiver, e eu quero liberar palavras de vida eterna sobre você. Você que está aqui comigo e fala em outras línguas, comece a falar em outras línguas, comece a liberar palavras de vida eterna. O louvor pode vir junto comigo, vamos ministrar. Não se distraia, existe o poder de Deus disponível na oração. A palavra de Deus diz que há poder na nossa concordância. Quando 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei, diz o Senhor. Há poder na oração dos justos. A palavra de Deus diz que aquilo que ligamos na terra terá sido ligado nos céus, e aquilo que desligamos na terra terá sido desligado nos céus. Então feche os teus olhos em nome de Jesus e deixa essa palavra entrar no teu coração. Deixa essa palavra renovar você. Feche teus olhos. Hoje é um bom dia para viver milagres. Esse pastor parece um cara de stand-up comedy. Ele quer que eu ria o dia inteiro. Não, eu só quero te lembrar que o único que poderia te julgar preferiu morrer no teu lugar. Você está de pé por ele, e ele ainda quer falar com você coisas que ele vai fazer no futuro. Eu só vim te lembrar daquilo que você nunca pode esquecer. Declara comigo, diga: Deus é bom, e o diabo não presta. Deus é bom, irmão, e o diabo não presta. A verdade é essa, nós temos um bom pai. E hoje é Father's Day. Talvez para muita gente em outros lugares não faça tanto sentido, mas
É Dia dos Pais aqui nos Estados Unidos e eu quero falar um pouco sobre paternidade. Amém? Amém. Eu sei que para alguns essa mensagem não faz muito sentido, porque talvez você não tenha tido o melhor pai do mundo. Eu sei que é um dia difícil para alguns de nós, porque talvez isso seja uma dor, talvez seja uma ferida, talvez seja algo mal resolvido. Mas eu quero ministrar sobre a real paternidade e o que Deus tem para você. Amém? Então eu queria que você se abrisse para a paternidade de Deus nessa manhã. Porque talvez você não teve o melhor pai, mas olha que incrível que é o Evangelho. O Evangelho me dá a oportunidade de ser o que eu não tive, de construir o que não me deram. André, eu não tive um bom pai, então seja o pai que você não teve para o seu filho. Meu pai não era meu amigo, então seja o melhor amigo do seu filho. Meu pai, ele não me abençoava, não me impulsionava, então abençoa o teu filho. Você sabia que grande parte dos homens que têm problema com agressão dentro de casa, talvez involuntariamente, inconscientemente, eles espelham, eles acabam expressando comportamentos que viam nos seus pais e não gostavam quando viam. Mas aquilo fica implícito, é por isso que a gente precisa conhecer quem nós somos, para a gente começar a desbloquear algumas coisas que nós temos. Então talvez a gente está repetindo algumas coisas que a gente não gostava que os nossos pais faziam. Eu quero, em nome de Jesus, falar nessa manhã sobre uma paternidade segundo o coração de Deus. Amém? Amém. O tema da mensagem de hoje é o Pai está on. Você pode falar comigo? Diga, o Pai está on. O Pai está on. All day, all time. O Pai está on. No dia mau, Ele está lá. No dia bom, também. Quando as portas se fecham, Ele está lá. Quando as portas se abrem, também. Quando o mar está calmo, Ele está lá. Quando o mar está revolto, também. Porque a aliança que Ele fez com a criação não é uma aliança pautada em visitação. É uma aliança pautada em habitação. Deus não quer visitar você, Ele decidiu habitar em você. Então é uma aliança que não é mais exterior, nem momentânea, nem pontual, como era antigamente. É uma nova aliança feita no sangue dele, irmão. Deus fez uma aliança com Davi, Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma série de alianças no passado, mas a aliança que ele fez com Jesus em nós é uma aliança feita através do sangue. Não é uma aliança de metal, ou uma aliança de palavras, é uma aliança genética. No Gênesis, Ele soprou o fôlego dele sobre nós, tá? A palavra diz que Ele soprou o Zoe. No original, Zoe significa a própria vida de Deus. Deus colocou a essência dele em nós. Na cruz, Deus colocou o sangue dele em nós. Então eu carrego o fôlego de Deus, eu carrego a vida de Deus, eu sou lavado pelo sangue de Jesus. É uma aliança, irmão, que ela não tem como ser desfeita. Se você tentar pegar um pouco de vinho, misturar com um pouco de água, é impossível separar depois. Assim é você e o seu pai, amém? Alguém está feliz com isso? Romanos 8. Nada foi capaz de nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem autoridades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade. Nada na criação foi capaz de me separar. Por quê? Porque Deus fez uma aliança comigo. Eu tenho um bom pai e a boa notícia é que o pai está on. João 1,11 diz, Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu a eles o direito de serem feitos filhos de Deus. Qual é a maior mentira que o inferno tem contado e que a gente acabou aceitando por ser tão popular? É acreditar que todos somos filhos de Deus. Não, não somos todos filhos de Deus. Somos todos criação de Deus. Olha para cá, irmão, eu sinto que tem algo de Deus nessa mensagem para hoje. Você que está online, pelo amor de Deus, compartilhe esse link, tem alguém que precisa ouvir isso hoje. Somos todos criação de Deus, não somos todos filhos de Deus. A Bíblia diz que somos feitos filhos de Deus a partir do momento que entendemos quem Deus é. Quando eu reconheço Ele publicamente como o meu único e suficiente Salvador, quando eu reconheço que essa aliança de sangue mudou a minha história, aí eu fui feito filho de Deus. Nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Você sabe o que significa Abba Pai? Significa paizinho. É o termo mais próximo, mais íntimo que poderia ser usado, foi colocado na Bíblia para dizer, olha, eu não era filho, eu era escravo, eu não tinha direito à casa, ao acesso ao meu pai, eu estava do lado de fora, eu era um servo. Mas porque Ele me aceitou,
Agora eu tenho acesso a Ele, a presença, a casa, o trono, a herança. Eu recebi o espírito de adoção. Você está comigo? Diga amém. E hoje eu quero falar basicamente sobre uma característica da paternidade. Hoje eu quero falar sobre uma característica específica da paternidade. A paternidade tem várias características. A paternidade real, ela protege, ela provê, ela dá segurança, ela impulsiona. Um pai de verdade, ele não deixa os seus filhos tensos o tempo inteiro com o que pode acontecer. Não, um pai de verdade, ele gera proteção. O pai está aqui, fica em paz, o pai está em casa, o papai está com você, o que você precisar, o pai está aqui. Olha, se você sair de casa e der errado, não volta mais para casa. Isso daí você está quebrando uma aliança e dizendo, não conta comigo, a aliança que eu tinha com você é até aqui, não tenho mais depois daqui. Não, um pai protege, um pai provê, um pai deixa de comer se for necessário para deixar a provisão dele para o filho. Um pai deixa de dormir se for necessário para zelar o sono do filho. Quem é pai aqui sabe, principalmente no primeiro filho, a gente acorda várias vezes de madrugada para ver se o filho está respirando. Quantas vezes eu fiz isso com a Ceci? Ela está muito quietinha, aí bota a mão assim no narizinho para ver. Meu Deus, aí você bota a mão no coração, não, está tudo bem. Alguém já viveu isso aqui? Algum pai, alguma mãe? A gente pede o sono para eles poderem dormir. A gente abre mão de descanso para eles poderem descansar. Isso é uma paternidade de verdade, irmão. Mas eu quero falar sobre uma característica específica da paternidade nessa manhã. Alguém quer ouvir? Diga eu. Uma característica específica da paternidade é despertar grandeza. Despertar grandeza. Eu creio que um dos propósitos pelos quais Deus me trouxe para cá é despertar grandeza na parte da comunidade brasileira que Ele vai me dar voz. Se forem 1.000 pessoas, eu quero despertar grandeza em 1.000 pessoas. Se forem 10.000 pessoas, eu quero despertar grandeza em 10.000 pessoas. Eu não posso terminar a minha jornada aqui. Eu não sei se Deus me trouxe aqui para sempre, ou por 5 anos, ou por 10 anos. De verdade, eu não sei. Mas enquanto eu estiver aqui, eu quero incomodar você a entender que você é grande. Em Deus você é grande. Porque quando a gente chega aqui, a primeira coisa que a América faz é sufocar em nós qualquer autoconfiança que a gente tenha. E eu não estou falando de você ser soberbo, eu estou falando de você saber quem você é e caminhar à altura de quem você é. Amém? Que a gente confunde humildade. Humildade não é pensar menos a respeito de você. Humildade é você pensar menos em você. Não é você o centro da história. Você começa a ter prazer em servir pessoas, em participar de algo maior. Mas humildade não é você se sentir menor. Então quando você chega nessa nação, e você que está em qualquer lugar do mundo, estou vendo o Reino Unido, eu quase fui deportado quando eu fui pregar na Inglaterra, 1 ano e meio atrás. Eu tive na Inglaterra e na França, e quando eu cheguei lá, tinha uma pessoa de uma outra religião na imigração, e ele ficou o tempo inteiro questionando se eu ia converter pessoas para o cristianismo. Então você que está aí, provavelmente você passou por isso quando você chegou aí também. Quando a gente chega na imigração, a primeira coisa que a gente sente, de forma inconsciente, é que tudo que você tem aqui não vale nada. Quantos documentos servem de inúmeras nações, mas do Brasil aqui não são válidas? Eu tenho o meu CPF, sei lá, desculpa, aqui pra gente não vale. Eu tenho o meu score, aqui não vale. Eu tenho, aqui não vale. O tempo inteiro a mensagem que se passa é, irmão, esquece o que você já foi, se você foi, aqui você não é nada. Você precisa recomeçar. Então você vai começar uma história, começar um score, começar a ter documentação, você vai começar. E se você provar que você está apto, a gente pode até te dar algum tipo de crédito para você crescer. Alguém concorda ou já passou por algo semelhante? Então o que eu quero em nome de Jesus, no tempo que Deus permitir ficar aqui, fazer com a comunidade brasileira, olha para mim, irmão, é despertar a grandeza em você. Porque você não é da nação brasileira ou está nessa nação. Você é do reino de Deus, veio de lá e vai voltar para lá. O teu pai fez a América antes dos primeiros colonizadores chegarem. Teu pai fez esse lugar antes de alguém dizer que era dele. Você está comigo? Então entenda isso, irmão. Somos todos filhos, americanos, brasileiros, italianos, somos todos filhos. Somos todos dependentes da graça e todos carregamos a mesma grandeza de Deus. Nós servimos a um Pai que é bom. E quando eu estou debaixo dessa aliança, irmão, eu carrego com confiança. E não é fácil falar isso. Você é americano? Are you American? Yeah? Olha o tamanho do americano que está me ouvindo. Can you stand up, please?
Come on, bro. God bless you. God bless you. Você tem que ter ousadia para na casa dos americanos dizer, irmão, somos todos iguais. We are together, okay? God bless you. Love you, bro. Love you. Eu quero falar sobre grandeza hoje. Você pode declarar isso? Diga, em Deus, eu sou grande. Agora fala acreditando. Diga, em Deus, eu sou grande. Sabe um cara pequeno que sabia que era grande? Davi. Davi está diante de um gigante e ele não chama o gigante de gigante. A chave para vencer gigantes é não considerá-los de acordo com o tamanho que eles têm. Pega isso, irmão, pelo amor de Deus, eu quero pregar nessa manhã. A chave para vencer gigantes é não considerá-los pela altura que eles têm. Davi não fala, quem é esse gigante? Não, ele fala, quem é esse incircunciso filisteu? O que significa um incircunciso filisteu? Alguém que não tem aliança. Ele está falando, quem é esse cara que não tem aliança com Deus, afrontando aqueles que têm uma aliança com Deus? Davi entendeu que a força dele, a grandeza dele, não estava na estatura que ele tinha, muito menos na estatura que o gigante tinha, mas estava na aliança que Deus tinha com ele. Quem é esse cara sem aliança que quer afrontar alguém que tem uma aliança com Deus? Você pode declarar isso, diga, eu tenho uma aliança com Deus. E é Ele que me fortalece. Davi, se a gente fosse fazer uma comparação com cachorros, tem algum pet friendly aqui? Davi é como um pincher. Pequeno, mas ousado. Eu vi hoje pela manhã um vídeo, é inacreditável, 2 caras de moto pararam, foram assaltar uma mulher, um pincher veio no pé do cara e ele subiu na moto e foi embora. Talvez fosse um Rottweiler, ele ia falar assim, eu acho que dá para encarar, mas quando ele viu que era um pincher, ele falou, não, vamos. Davi, ele era pequeno em estatura, mas não tem a ver com o tamanho que você tem. Tem a ver com o tamanho do Deus que você serve. Tem a ver com o tamanho da aliança que você carrega. Você está comigo? Diga amém. Eu acho que ninguém quer ouvir essa palavra hoje, só quem está aqui do meu lado esquerdo. Tem alguém que quer ouvir essa palavra? Tem algum incendiário aí? Uma característica específica de Deus: despertar a grandeza. Despertar a grandeza. Quantos filhos não conseguem sonhar com coisas grandes porque ouviram a vida inteira o seu pai questionar quando ele sonhava algo grande demais? Menina, deixa de ser bobo. Esse sonho é grande demais, você nunca vai chegar lá. Porque às vezes a gente quer transferir para o nosso filho a limitação que a gente tem, quando na verdade a gente deveria ver no nosso filho o que ele carrega e ativar isso. Filho, papai não pôde, mas você vai poder. Papai não conseguiu, você vai conseguir. Papai não foi, mas você vai chegar lá. Faz sentido? Um filme que deve ter marcado todo mundo aqui, inclusive foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Rei Leão. Alguém aqui já viu o Rei Leão? The Lion King. 2 coisas, cara, impressionantes, que são tão simples, mas aquilo ali é evangelho. 2 pontos marcantes no filme. Primeiro ponto marcante do filme, dá um chute aí. Não, a morte não, irmão, já está no meio, pô. Me ajuda aí. O cara já começou o filme com o cara morrendo. A apresentação do Simba. Ele pega o filho e apresenta. Cara, pega essa chave, vem comigo, pelo amor de Deus. Daqui a 20 minutos está acabando isso aqui, irmão, mas pode mudar a tua vida para sempre. Uma chave liberada num ambiente de fé pode mudar a tua história para sempre. O que ele faz? Ele apresenta o que ele tem de mais precioso para a criação. Ali, irmão, para mim, é a representação do batismo de Jesus. Jesus é batizado nas águas e vem uma voz que diz: esse é o meu filho, em quem eu tenho o meu prazer. Jesus não tinha feito nenhum milagre, não há relatos de que Jesus tenha feito nada, mas Deus está dizendo, eu tenho prazer nele. Por quê? Porque ele é o meu filho. Primeira cena marcante do Rei Leão, o pai apresenta o filho para toda a criação e fala, é o meu filho. Irmão, Deus apresentou você para a criação e falou, você é meu filho. Você tem noção do cuidado de Deus? Obrigado, gente, vocês são incríveis. Você tem noção do cuidado de Deus? No Gênesis, Deus cria todas as coisas, cria o homem no 6º dia, o homem não tinha feito nada, no 7º, Deus ainda chama ele para descansar. Irmão, Adão não tinha feito nada. Sabe quando você fica cansado de tanto dormir? Alguém já ficou cansado de tanto dormir? Você pegou um dia que você dormiu, acordou 2 da tarde com o corpo dolorido? Adão devia estar assim, irmão. Fico imaginando Adão, pô pai, acabei de nascer, já tem que descansar.
Mas Deus está ensinando uma chave, filho. Quem eu amo, eu dou enquanto dorme. Descansa comigo. Contempla o que eu fiz para você. Qual é a graça? Cara, olha, pelo amor de Deus, irmão. Olha só a chave. Qual seria a graça de Deus trabalhar para prover algo para o filho e não poder usufruir da companhia dele? Agora, para observar, é assim que muitos de nós estamos na América. Por 6 dias trabalhamos para fazer algo para os nossos filhos, mas a gente não consegue descansar e usufruir isso com eles. Qual é o prazer de construir algo para alguém que eu amo se eu não posso usufruir com ele? É forte, irmão. 6 dias, 5 dias eu estou fazendo para você. 6º dia eu estou fazendo você. 7º dia eu quero usufruir com você. Cara, isso é muito forte. Para você, com você. Então, Deus fez isso para você. Em algum momento na história, Deus fez você. E agora Ele quer construir algo com você. Faz sentido? Você pode aplaudir Jesus? Cara, isso é muito forte. Uma geração de pais que estão se doando para dar algo para os filhos, mas não conseguem usufruir. Irmão, o capitalismo, não vou dizer América porque isso está acontecendo em vários outros lugares também, ele faz algo interessante. Ele te dá toda a oportunidade para você conquistar tudo, mas não te dá tempo para você usufruir. Quantas pessoas moram em Orlando, não conseguem ir na Disney? Você está na terra dos parques, não usufrui deles. Quantas pessoas estão em Miami, não conseguem curtir um dia com a família? Você está no lugar que o mundo passa férias, mas você não usufrui de um day off. Um day off. 5 dias, fiz para você, filho. 6º dia, eu fiz você, filho. 7º dia, eu quero curtir com você, filho. Eu não abro mão disso. Amém? Então o Rei Leão é isso, ele está falando, olha, eu tenho prazer no meu filho, esse aqui é o meu filho, beleza? Só para vocês saberem, esse aqui é meu filho. Segundo momento marcante na história do Rei Leão. E a gente estuda e se dedica e mergulha, ô Gui, e aí vai chegar em casa, como é que foi a pregação? O pastor pregou sobre o Rei Leão. Foi muito legal, ele falou sobre o Rei Leão e tal, foi interessante. Segunda cena marcante. O rei dá a vida pelo filho. Você já viu as Crônicas de Nárnia? Quantos viram as Crônicas de Nárnia? Sabe aquele leão? É a representação de Jesus. C.S. Lewis é a representação de Jesus. Então o que eu quero falar com você é o seguinte: o papel de um bom pai é despertar a grandeza no filho. Ele tem prazer em dizer que ele é filho e, se necessário for, ele dá a vida pelo filho. Foi necessário e ele deu. Você está comigo? Diga amém. Sabe, os judeus eles têm uma característica, eu só tenho mais 6 minutos, então o teclado pode subir para a gente parecer que está finalizando. Os judeus têm uma característica de abençoar os seus filhos. Eu fiz isso, acho que no aniversário da igreja. Inclusive a foto que a gente divulgou hoje era desse momento. Eu lembrei disso, tá? A Ceci do meu lado e eu com a mão sobre a cabeça dela, liberando uma bênção sobre ela. É conhecido também como uma bênção araônica. E eu queria que a gente tivesse o entendimento que esse papel de, olha para mim, dos pais abençoarem os filhos, não é um papel dos pastores fazerem pelos seus filhos, é um papel de você fazer pelos seus filhos. Amém? Então, se a gente ainda não fez, está num bom momento para a gente começar a fazer. O que os judeus faziam? Está lá em Números 6:24, eles abençoavam os filhos. A bênção é tão simples, ela dizia que o Senhor te abençoe e te guarde. Deixa eu liberar isso sobre você, você pode levantar sua mão, todos somos filhos aqui, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Eu declaro isso em nome de Jesus, irmão. O Senhor virando o rosto dele para cada um de nós e nos dando graça, e nos dando paz, e nos dando renovo, porque nós temos um bom pai. Eu quero falar sobre dois tipos de relação entre pais interessantes aqui. Você está comigo? Eu só tenho 5 minutos, então eu preciso que você venha até o final. 2 tipos de relação interessantes entre pais e filhos. O primeiro tipo interessante é a história de José. Olha que louco isso.
O pai acreditava na grandeza de José, o pai amava José, o pai deu uma capa colorida que destacava José dos outros irmãos, ou seja, a relação entre José e o seu pai está muito clara. O pai tinha visto grandeza neles. O pai viu todos os filhos e ele amava todos os filhos, mas ele falou: esse daqui é diferente, ele tem algo diferente, ele carrega uma graça diferente. Então a relação entre José e o seu pai é uma relação clara de que os irmãos não viam a grandeza que ele tinha como o pai via. Alguém vai pegar essa chave? Os irmãos de José não conseguiam enxergar em José o que o pai já estava enxergando. Foi assim com Jesus. A Bíblia diz que Jesus está na cidade natal dele e não pôde, não é que ele não quis, ele não pôde fazer muitos milagres, porque todo mundo olhava para ele e não via nele a grandeza que Deus via e já havia reconhecido. Você está comigo? José e o pai, um exemplo claro de um pai que vê a grandeza no seu filho, que ninguém ainda viu. Agora tem uma outra história interessante. José se tornou governador, mudou a história, depois abençoou os seus irmãos, proveu sobre a sua casa, sobre a nação, sobre as nações, se tornou governador do Egito. Nenhum pé se movia, nenhuma mão se levantava sem que houvesse uma ordem clara de José. Ele chegou no mais alto posto, e o pai já tinha visto isso desde o início. Mas a gente pega a história de um outro herói da fé, a gente pega a história de Davi, e a história de Davi é um pouco diferente. A história de Davi fala a respeito de alguém que carregava grandeza, mas nem o pai ainda tinha visto. Pega essa chave, irmão, quero liberar sobre você. A história de Davi fala de alguém que carregava grandeza e nem o pai ainda tinha visto. Porque talvez alguém alguém nessa manhã está aqui falando: cara, é muito bom ouvir isso, mas você tem um pai que te celebra. O meu pai nunca me celebrou, o meu pai nunca viu grandeza em mim, o meu pai sempre me colocou para baixo, o meu pai sempre me desanimava, o meu pai sempre me desencorajava, o meu pai talvez até hoje não tenha um vínculo comigo, ou não tenha uma amizade ou intimidade. Você que está online, talvez você seja esse pai, e você está despertando e percebendo que quando você deveria encorajar o teu filho, você desestimulou. Quando você deveria compartilhar a esperança, você roubou a esperança dele. Quem sabe alguns de nós tenham aprendido que o primeiro ladrão de alegria na sua história tenha sido o seu próprio pai. Talvez para alguém aqui, teu primeiro ladrão de alegria tenha sido o seu pai, mas eu quero te lembrar, e é isso que eu aprendo com a história de Davi, que teve um cara chamado Davi, que nem o seu pai via a grandeza que ele carregava, mas Deus via. Isso é muito forte. Manda chamar os seus filhos, um deles vai ser ungido rei. Chama todos eles, menos Davi. Eu imagino que com certeza o pai lembrou em algum momento. Ele não lembrou de chamar, mas no início do convite ele deve ter lembrado, mas ele descartou quando lembrou. Davi, Davi é muito pequeno, Davi não tem cara de que vai ser um guerreiro, Davi não tem como ser o próximo rei, ele é pequeno, ele é franzino, ele está no campo. Não, Davi não. O pai biológico não viu grandeza em Davi, mas o pai viu. E eu quero liberar isso sobre você. Talvez pessoas, talvez o teu contexto, talvez a tua família, talvez nem você ainda consegue enxergar a grandeza em você, mas eu vim te declarar, irmão, o pai vê, por quê? Porque foi ele quem colocou. O pai vê, porque foi ele quem te deu. O pai vê, porque foi ele que te fez. O pai vê, porque foi ele que te formou. O pai sabe o que você carrega. Alguém, pelo amor de Deus, pode celebrar. O pai sabe, o pai sabe. E a nossa dificuldade em celebrar isso é um sinal claro de que a gente ainda não se vê como alguém grande. A gente ainda não se vê como alguém grande, porque se visse, talvez 70% de nós iriam dizer nessa manhã: eu sei disso, é verdade, eu vivi esse desbloqueio, é verdade. Estamos tão bloqueados a tal ponto de que na nossa teologia, olha que loucura isso, a nossa formação sociológica no Brasil teve tanta influência. E sem querer falar de religiões, não, o ponto não é esse, mas o cerne da religião que colonizou o Brasil falava tanto a respeito de lei de castidade, falava tanto a respeito de lei de pobreza. A gente era todo o tempo colocado para baixo. Você não pode ter muito. Se alguém prospera no Brasil, esse cara roubou. Se a empresa cresce, ele deve estar lavando dinheiro. Alguém já viu isso? Você compra um carro novo, tem gente que não consegue celebrar, deve estar todo financiado. Eu não gosto dessa cor, esse modelo é ruim, a suspensão desse carro é horrível. Por quê? Porque na nossa formação cultural fomos doutrinados a pensar pequeno, fomos doutrinados a nos acharmos pequenos. Mas eu vim te lembrar que antes do Brasil ser formado, Deus já era Deus. Antes de você ser formado, Ele já era Deus.
Então não tem a ver mais, a gente tem que ter essa ruptura. Não tem a ver com a minha origem social, cultural, não tem a ver com a minha geografia, não tem a ver com a minha família. Como assim, André? Não tem a ver. Porque se você sofreu um abuso em casa, não significa que o pai tinha projetos de abuso para você. Se você foi desestimulado em casa, não significa que o pai queria desestimular você, irmão. Nem sempre aquilo que nos rodeia é um reflexo daquilo que Deus preparou para nós. A gente precisa entender que quando o Evangelho entra, o reino de Deus se revela. Então, aquilo que eu era ficou para trás e começa a ser gerado quem Deus sempre quis que eu fosse. Eu me achava pequeno, agora Deus me fez entender que eu sou grande. Eu me achava miserável, agora Deus me fez entender que eu sou próspero. Eu era como escravo, agora Deus me tornou filho. Eu estava perdido, agora Deus me deu direção. Eu estava cansado, Deus me deu renovo. Eu estava doente, Deus me deu cura. Eu estava cativo, Deus me fez livre de qualquer condenação. Pelo amor de Deus, alguém está aqui comigo nessa manhã? Então a verdade, irmão, é que não importa se você é como José, que durante toda a tua vida alguém viu grandeza em você. Eu posso dizer, meu pai sempre viu grandeza em mim, meus pais sempre me encorajaram. Talvez você vai dizer, então, talvez tenha sido mais fácil para você. Talvez sim, em alguns aspectos, talvez sim. Mas a verdade é que para José sair do lugar da capa colorida até assumir o governo no palácio, existe uma jornada. E se no meio do caminho você esquecer quem você é, você não vai viver o que você pode. Porque a primeira, cara, isso é muito forte, pelo amor de Deus, a primeira coisa que fizeram quando venderam José foi remover dele a capa colorida. Ele não foi com a capa colorida para o cativeiro, ele não preservou aquela capa colorida por anos, ele não foi chamado pelo governador, pelo faraó, ou seja, quem foi chamá-lo lá da prisão e falou, peraí, deixa eu só pegar minha capa colorida, eu estava esperando há anos para utilizá-la, não cabia mais nela. Irmão, aquilo que Deus te deu no início da tua jornada não cabe mais no meio dela. Por quê? Porque você cresceu, você avançou. Então se eu ficar preso, mas esquecer no meio do caminho quem Deus diz que eu sou, eu paro de viver o que Deus diz que eu posso. Então começa a minha jornada, eu sou abençoado, eu sou grande, eu sou próspero, eu sou filho. Eu me converto aqui nessa semana, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou filho, eu sou grande, eu sou bendito, eu sou sarado, eu sou liberto. Mas aí, na semana que vem uma crise, aí o que eu penso? Deus se esqueceu de mim, por quê? Porque a minha empresa faliu. Deus se esqueceu de mim, por quê? Porque a imigração negou meu visto, eu tenho que voltar para o Brasil. Deus se esqueceu de mim, por quê? Porque algum parente meu não conseguiu romper com o Covid. Irmão, às vezes a gente se esquece de quem é por conta daquilo que vem contra nós. Mas eu quero liberar isso sobre você. Levanta suas mãos em nome de Jesus. Você não é o seu momento, você não é a sua crise, você não é o seu tropeço, você não é uma porta fechada, você não é uma palavra contrária que liberaram contra você. Você é quem o teu pai diz que você é. Você pode o que o teu pai diz que você pode. E você vai viver, se não duvidar e continuar aquilo que o seu pai declarou que você viveria. Essa é a palavra de Deus para nós, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Deus está dizendo isso para o povo indo para o cativeiro, irmão. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Eu quero ministrar isso sobre você, como se fosse o teu pai falando para você. Feche teus olhos em nome de Jesus. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!